Fala galera, beleza? Para os amantes da tatuagem, para aquela galera que acompanha a tatuagem das antigas. Então, nosso convidado hoje. Não, antes de falar do nosso convidado, eu vou apresentar aqui do meu lado o meu querido amigo Isaac Bandeirovski, eu, o Willy. Fala galera. E nosso convidado, para mim, é um cara muito especial na minha vida, porque não tem como eu falar da minha vida, na minha história de tatuagem, sem falar desse cara. Então, seja muito bem-vindo, Grilo. É um prazer te ter aqui. Muito obrigado. Prazer participar aqui desse podcast com vocês. Vamos nessa. Meu querido, a gente sempre começa assim, pedindo pra você dar uma resumida aí na sua história da tatuagem. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi essa trajetória aí. Como você acabou de falar, eu acho que não tem como eu falar da minha trajetória de tatu sem falar da sua trajetória de tatu, porque a gente começou praticamente juntos, né? Então, comecei em meados de 2001, né, no Guará, num estúdio pequenininho, que a gente colocou o nome de Tela Viva, e foi da onde a gente realmente arrancou aí, hoje já fazendo uma carreira de mais ou menos quantos? 25 anos, mais 25. ou menos, né? Acho que nunca, falando de estilos, essas coisas assim, eu nunca tive nenhuma predileção em estilo para me definir especialista em nada, mas sou, como acho que todos nós que estamos aqui, um apaixonado por tatuagem e faço A galera pouco... da velha escola faz tudo, né? É como a gente aprendeu, né? É tatuagem por tatuagem. Na escola, antigamente, você tinha que ser tatuador. E tatuador faz tatuagem de todos os estilos um pouco. Né? Exatamente. Até porque na época, se você escolhesse um estilo, você não ia ter cliente suficiente para pagar nenhum aluguel, né? Então, assim... Não existia especialista, Não né? tinha que ser especialista em tudo. O especialista era tatuar. Exatamente. Era isso. Como você vê, assim, hoje em dia, o cenário da tatu? Cara, muitos aspectos, né? Assim, depende de que ponto de vista, assim, mas... Mudou, né? Mudou muito. É um outro... É tudo diferente, né? A forma que... Não só que a gente se relaciona com a tatu, talvez a nossa forma de se relacionar com a tatu seja a mesma, né? Assim, mas a forma com que tudo se relaciona com a tatu, o mercado se relaciona com a tatu, os clientes, né? Assim, as pessoas se relacionam com a tatu, é completamente diferente, Uma assim, pergunta né? recorrente que aparece muito é o que você considera como um desafio que tinha antigamente e um desafio que tem hoje, por exemplo? O que mudou? Então, antigamente, o desafio era começar, né? Assim, começar a ser tatuador era um grande desafio. A gente não tinha acesso às coisas, né? A gente precisava, primeiro, você tinha que ser introduzido. A tatu ela era por indicação, né, cara? Você primeiro tinha que conquistar assim, a confiança de algum tatuador para depois você realmente conseguir... você tinha que ser aprendiz, cara. Já começa aí. É diferente o mercado hoje, que antes você tinha que ser aprendiz de alguém, né? Alguém ia ter que te fazer um processo de iniciação. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, a iniciação, ela se dá por conta pelo própria. YouTube, né? YouTube, enfim, qualquer plataforma. Tem gente que compra, além de comprar curso, compra curso no YouTube, né, gente? É que nem aquela parada que a gente tava conversando aqui fora, né? Que a gente comprava um vermelho, a gente não sabia qual era a tonalidade certa do vermelho, né? Não tinha nem como olhar ou ter uma referência, né? Hoje em dia você recebe no WhatsApp o que você precisar, né? É muito cabuloso. Bom. Não tinha, né? Não tinha supply aqui em Brasília. Não tinha supply em Brasília. Bom e ruim, né? Sei lá, parece que perdeu bastante do glamour, né? Que tinha, era uma coisa bastante... Era um mercado fechado, Lembra mas quando tinha... a galera chegava, parava o carro na frente do estúdio, abria um porta-mala e tinha uma mina de ouro lá? Raramente isso acontecia, porque tinha um cara que trazia de São Paulo, um fulano que pegava contato não sei aonde, e uma pasta de desenho você só conseguia assim... Além de revista que chegava pelo correio. As coisas mais modernas, as novidades, a gente tinha que ir lá na convenção do LEDs pra ver, né? Algumas coisas a gente passava, né, obrigatoriamente na galeria, né? Galeria do Rock. Né, e ver se conseguia alguma coisa diferente lá. Mas a convenção do LEDs era a Disney, né? Era Disney, Era Disney. Com certeza. Você... Vamos falar aqui um pouquinho do nosso começo, né? Porque que nem a gente falou, não tem como a gente separar o começo da nossa história ali, né? Como é que foi pra você esse começo, Grilo? Como é que foi O primeiro contato que você teve com a tatuagem? Caraca! O primeiro contato que eu tive com tatuagem, cara, eu era moleque, né? A gente tava até conversando sobre isso aqui, cara. É uma coisa muito legal. Eu era moleque, tinha uns 12 anos de idade, meados de 92. 93, 92. Cara, molecão e tudo assim. Eu morava na Kyoto, morava no Guará. E tinha um bar, cara, que era o bar underground do Guará, sacou, velho? Chamava Lord Jim.
E em cima desse bar tinha o estúdio do Kaká. Eu não sei se era Pegasus Tatu nessa época, né? Mas era um estúdio que o Kaká tinha, que ficava em cima desse bar cheio de punk. Desse bar, velho. Dava punk, dava skinhead, dava de tudo, assim. Dava porrada pra caralho, assim, à noite, tudo assim. E em cima desse bar era o estúdio do Kaká. Só que eu não ia, né? Assim, o primeiro contato com o estúdio de tatuagem foi um acidente, né? Porque, assim, nesse mesmo prédio, nesse mesmo corredor onde tinha o estúdio do Kaká, tinha uma lojinha que vendia, tipo, bolinha de ping-pong, essas coisas, né? E eu era uma criança e ela comprava bolinha de ping-pong e passava na frente do estúdio e ficava olhando lá dentro, né, cara? E aí, pô, nessa época, a tatuagem era uma coisa extremamente underground, né? Então, assim, a galera que ficava lá dentro do estúdio era uma galera bem mal encarada, assim, aquele tipo de gente que minha mãe, na época, falava assim, não ande com essas pessoas, né? Com certeza. E você acabou andando, né? Esse foi meu primeiro contato de Acabou tatuagem. virando um deles. Acabou virando um deles. Acontece. Nossa. E aquela aí, claro, né? Depois, não sei como, né? Acho que todo mundo aqui, quem nunca, fez aquelas tatuagens quando é criança, aquelas tatuagens de verão, né? Aquelas que você jogava aguinha. Não, aquelas que você comprava em banca de revista. Então, tá você ligado? Que você passava passava aguinha e água tudo e tirava assim, cara. tirava. E com tema de tatu mesmo, assim, cara, era irado. Assim, eu fazia várias daquelas. Um Assim. tribalzinho de metaleiro. Banca de revista que vendia, findadas bancas de revista, né? Cara, a minha mãe, a mãe do Grilo, não gostava que a gente andasse junto. Então, que influência boa um pro outro, né? Hoje em dia, graças a Deus, né? A tia Deu tudo Simone, certo, acho que deu eu tudo acho certo. que ela gosta de vir, mas mesmo. 25 anos de profissão pra cada lado aí, essa mesa tá muito mais pesada hoje, né, velho? Eu sou menino aqui nessa mesa, viu, gente? Eu tenho o quê? Vocês começaram em 2001? Foi. Pelo menos 4 anos na minha frente. Já é uma caminhadinha, né? Muito, Hoje em dia, um moleque com 4 anos de curso de internet, ele já é especialista em Black Work. Cara, mas se parar pra pensar, 4 anos que a gente ficou dando muita volta. 4 Sim. anos, né? Eu e o William, assim, a gente passou 4 anos, cara, sem saber exatamente o que a gente estava fazendo. Inclusive, eu acompanho os podcasts, né, que vocês estão fazendo e tudo assim. Eu estava até falando que uma figura que está sempre presente aqui, né, nos áudios é o Albi, né? Sim. O Albi foi Meu chegado. Meu brother. Meu brother. Meu querido. Fala de Kant. Ele foi responsável por virar essa chave na gente, né, cara? A gente não sabia o que estava fazendo, de repente cai o Albi lá no estúdio pequenininho, um monte de iniciante no Guará. E, cara, de repente ele... essa cena pra mim é muito importante, velho. Eu lembro que ele chegou, botou um papel manteiga na parede e começou a desenhar no papel manteiga, assim, que ele colou na parede do estúdio, assim, né? Começou a desenhar no papel manteiga, assim, ficava olhando assim, cara, o que você tá fazendo, né? Tipo assim, tô pensando comigo, o que você tá fazendo e tudo assim. E ele tava desenhando um projeto das costas, pras costas, que posteriormente foi o projeto das costas Juninho. Sim. Onde ele começou a esboçar o projeto das costas Juninho, né? E eu ficava pensando, caralho, velho, tipo assim, então é assim que acontece. Dele e tipo do irmão, assim, né? A E coisa... o Albi, pra quem não conhece, canhoto, italiano, fala um português carregadíssimo e há 25 anos atrás já estava fazendo isso. Pois é. Aí depois a técnica do contato, né? Sim. Mas tudo foi introduzido pelo Albi, eu não sabia nada. Eu concordo com você plenamente. O álbum foi uma virada de chave ali na nossa cabeça. Ali, Não, né, totalmente. Assim, a E gente... posteriormente para todos os tatuadores de Brasília, do DF, né, que todo Daquela mundo teve época era- contato com ele, né? Com Foi certeza. muito importante, sim. Com certeza. O pouco tempo que eu trabalhei com ele, assim, acho que foi talvez uns 4 anos no máximo ali no estúdio do Gessim. Cara, foram os 4 anos mais punk de aprendizado que eu tive, velho. Com certeza. Porque ele é desses. Não, e ele não ensina, né? Ele faz e aí você tá ali do Isso. lado e aprende. Né? Ele também não para pra te ensinar, não. Não, Ele é só um vai. exemplo. É um É exemplo. aquela parada que eu falava, né? Você tinha que estar ali do lado dele. Se ele estivesse tomando uma, você tinha que estar ali bebendo também pra Pra ele absorver. soltar alguma coisa ali, né? Sim. Pá. Sim, parar pra ensinar, não. Ele era realmente o cara ali da ação. E era massa acompanhar ele, tudo diferente, a mão leve, cara, assim, uma mão mais fluida na hora de desenhar. Raminho, né? Tipo assim, que, cara, quantos aluguéis, raminho de tatu, Sim. com florzinha e já pagaram pra todo mundo aqui assim, cara, eu aprendi a fazer com ele. Sim. O flow E é das uma- linhas, principalmente pra As quem é iniciante. sakuras, as sakurazinhas, as Pra folhinhas. quem é iniciante, isso é uma coisa extremamente difícil de fazer. Ter esse flow do desenho de raminhos e um movimento ornamental bonito. E eu via ele fazendo isso, cara, em lugares extremamente difíceis, tipo barriga de menina extremamente pouco rígida, né? E a linha ficando perfeitinha e tal. Cara, isso é muito difícil quando você começa. A articulação, cara. Ele Articulações. projetava as articulações, ele desenhava e pedia pra esticar, pra dobrar, pra esticar, pra dobrar, pra ele ver o movimento como ficava na articulação.
Ele realmente pensava no corpo como uma tela e foi essa virada de chave que rolou assim legal, assim, né? Não ver o desenho como um objeto isolado que vai pro corpo, né? Mas assim, ele adornava o corpo. Isso. E foi uma coisa que realmente Leva em flipou legal. consideração a anatomia. Tudo, exatamente. Sim. A tela é importante. A tela é Sim, importante. extremamente o painel importante. é importante. Grilo, sabe o que eu queria que você falasse aqui um pouco? Ai, Como meu é Deus. que foi, assim... Eu quero que você fale, né? Ah, Porque assim, eu e a gente foi sócio muito tempo, Uma né? blá. Muito tempo. Fala aí do começo da Tela Viva. Explica pra galera que Tem nunca história, ouviu falar muita da história Tela cabeluda Viva. na Tela Viva, bom, né? para quem não conhece a Tela Viva, findada Tela Viva, né? Uhum. Saudosa Tela Viva. Tela Viva foi um estúdio que a gente começou em 2001, né? 2002? 2002. 2002, a gente começou em 2002, lá no Guará, numa galeria lá no Guará, chama Galeria Carim, e foi onde realmente a gente começou a nossa trajetória, né? Aos trancos e barrancos sempre, né? Como todo mundo que Sim. começa a carreira, mas, cara, que foi... Eu não sei, é um pouco difícil dizer, né, se foi tão importante para tanta gente. Para mim é importantíssimo, né? Foi uma mãe, né, pra gente, né, a Tela Viva, né? A gente criou a Tela Viva e A gente formou também muita galera lá, né, velho? não, e foi se agregando pessoas, cara. Virou a ponto de ser um centro de comunhão ali, né, dos Sim. tatuadores e tudo, assim. Praticamente um centro cultural. Isso cara, e isso foi acontecer de uma forma totalmente orgânica, assim. Pra te falar a verdade, eu não sei nem como isso aconteceu, né? Mas a Tela Viva foi um fenômeno que aconteceu ali, né? Ali no Cara, Guará. Pra eu que não sou do Guará, eu sou de Taguatinga. E tem essa, né, essa diferença boa. Era referência. Cara, você vai fazer o que no Guará? Eu vou no Tela Viva. Quem que você conhece do Guará? Os meninos do Tela Viva. Isso é absurdamente importante, velho. Não, é engraçado, porque assim, a gente tá longe de ser, né, os primeiros tatuadores do Guará. Cara. Sim. O Guará já tinha tatuadores antes da gente. O Guará tinha, Sim, inclusive, vamos falar tatuadores sobre isso. icônicos, assim, posso até citar, enfim, né, O próprio Kaká. o próprio Kaká, né? Mas começou nessa lá. época da Tela Viva ele já não estava mais, É. né? E o Wilson, né? O O Wilson é uma Wilson. figura bastante polêmica, o Jobert, O né? E Jobert, outras é. pessoas que já estavam, não O sei se Jobert está antes, nativo até hoje. Filme tá nativo Sim, até filme hoje. forte. Cristiano, que era um tatuador evangélico, que eu não sei se hoje ele ainda tá pelo Guará e tudo. Eu também nunca mais ouvi falar dele. Mas assim, já eram pessoas que eu não sei se eles já estavam antes, mas eram pessoas de lá e Estavam. tudo assim. Mas acho que a gente tinha uma boa relação com as pessoas, principalmente você, tinha um bom relacionamento assim com todo mundo assim, e conseguiu se tornar um ambiente bastante agregador, assim, sabe? Eu acho que, tirando uma ou duas lojas, eu acho que a gente foi uma das primeiras a ter mais de 4 tatuadores, 5 tatuadores dentro de uma loja, né, velho? Isso já depois, né? A gente começou com um estúdiozinho só e Sim. você. Depois de um tempo o Albi chegou. O Albi. Talvez ele tenha realmente trazido Vocês um pouco lembram de quantos know-how. anos? Olha, Só vocês dois juntos? Quanto tempo? eu e o Willy, 2002 até 2004. Mas isso eu já sei, Ah, por conhecimento meu, né? Que também sou amigo de vocês há muito tempo. Vocês já eram amigos antes de começar a tatuar. sim, a gente Sim, estudou junto. sim. Segundo grau. Massa. É por isso que eu falo que as nossas mães falam, meu Deus do céu, A estrada é longa o pra Grilo vocês. e o Willy junto, puta merda, velho. Não tinha como dar certo. A gente reprovou o primeiro ano, né, pra você ter ideia. Faz parte. Faz parte. Muitas coisas É aconteciam. porque a gente queria velho. prolongar a relação, né? A gente não sabia o que ia acontecer depois. Tanto que, Foi, né? A gente queria prolongar a relação. foi. E aí começaram a trabalhar junto, começaram a tatuar. Passaram quanto tempo nessa primeira fase do Tela Viva? Até ir pra loja de chão quadriculado. Cara, Ó, eu acho que foi de 2002 a 2004 a primeira lojinha, aquela que ficava naquele espacinho interno da galeria. cara, não tinha nem janela, era só vasculhante, É, velho. não tinha, era calor, bicho. Era Sem calor. ar-condicionado, ventilador Mano, truvando. a gente adolescente, E velho. aí tava tudo beleza, porque o primeiro Rapaz, passo que dá da escada é o primeiro degrau, né? tu lembra que a gente não tinha com que gastar dinheiro? A gente comprava as caixas de uísque com energético? Não, isso velho. quando a coisa começou a dar bom. Porque É. a princípio era aquela coisa, né? Dinheiro contadinho, né? Aí, de repente, cara, a coisa começou a virar. E por isso, né? Porque eram poucos estúdios de tatuagem, poucos tatuadores no Guará, então assim... Principalmente com um trabalho bom. Por mais que seja iniciante ali. Cara, Tinha uma relativo. A Mas gente tinha uma tinha uma galera- amiga, a gente tinha uma amiga, cara, que a gente botou ela como recepcionista da loja, velho. A gente pagava R$50 pra ela. Cara, tu velho. lembra do salário dela? Eu não lembro disso. R$50 mês. Alarim. Cara, ai, mesmo. Caramba, velho. dessa eu não lembro. É. Puta E- merda.
Mas isso já era na primeira loja, né? Na pequenininha. Na pequenininha. Aí depois... Caia, tipo assim, a coisa começou a melhorar. Né? A gente comprava... Mas melhorar porque trabalhava direitinho. Sim. Não, a gente levou a sério. Encarava tatu com seriedade, etc. Apesar de acabou o expediente. Claro. Não, é isso, né? As duas facetas da Tel Aviv. Tel Aviv tem duas facetas. Lado B e lado A. Da mesma moeda. Exato. E fora a gente que trabalhava lá, que era tudo bando de retardado e maluco, né, mano? Ainda vinha os outros retardados e malucos das outras lojas, né? Povo doidinho. Aí juntava, mano, Jabu, da Cruz, sacou? Da Cruz vai vir aqui um dia. Esse aí vai começar os amigos. Meu irmão, era tiro, porrada e bomba, velho. E aí depois a gente acabou... Quando a coisa ficou um pouquinho melhor, a gente pegou uma loja maior, né? Quanto tempo foi isso? Vocês lembram? Uns 2 anos depois, né? 2 anos na loja pequena, vamos colocar de 2002 a 2004. 2004 a gente vai pra loja maior, que tinha uma janela. Tinha ventilação, cara. Aí Playboy! Playboy, velho. E aí nessa loja, foi realmente onde... Um grande passo onde começaram, cara. A gente realmente a entrar no que era na época o ambiente da tatu, né? O ambiente da tatu mesmo, assim, porque a tatu, cara, hoje em dia, assim, hoje a tatu ela é levada muito como um ambiente muito profissional, né? Foi um flip, não que antes não fosse profissional, mas antes o lifestyle da tatu, ele era bem underground, né? Era muito underground. Eu sou apaixonado por essa fase. Pois é, e hoje nem tanto, mas na época que a gente foi para essa segunda loja, Tela Viva 2, né? Que era uma lojinha um pouquinho maior e tudo assim. Que já tinha uma janela. Já tinha uma janela e ventilação, né? Que faz toda a diferença. Aí começou a galera a colar nos pós-expedientes e aí foi quando a gente teve, assim, tipo, a gente realmente vivenciou o lado B da tatu mais intensamente, assim, né? Porque aí a galera ia lá pra loja e a gente, cara, fechava as portas e ficava ali a madrugada dentro. Vivenciando a experiência da tatu, que não é a experiência da tatu pro cliente, é a experiência, né, que é a tatu entre tatuadores, assim. Às vezes aí o maior aprendizado. Até ainda era só a gente. Sacou? Tá. Mas aí já colava o Jabu, já colava o Albi, né? Mas o Jabu já fazia piercing lá? Já, o Jabu já era... já tatuava? Sim, os caras já eram top, pica das galáxias. Mas não eram sócios, né? Não faziam parte da equipe? Não, era visitantes, assim, mas constantes, né? Sempre. Porque todo mundo Guará também, né? Tava todo mundo por ali. E todo mundo era muito próximo, né? Outra coisa que eu vejo uma diferença absurda dessa época pra hoje em dia é que a galera era mais unida. Sabe? Sim. Por mais que você não trombasse todo dia fulano que trabalhava ali, que você conhecia, tinha uma amizade um pouco mais próxima, né? Tinha. Você se encontrava em convenções, as convenções eram grandes eventos que serviam para isso, e você ia visitar outros estúdios e tal. Hoje em dia tinha o Daniel também naquela época, né? Daniel Body Pierce? Tinha. E aí depois a gente mudou pra loja de baixo, né? Que era aquele quadriculadão lá. Aí veio o Jabu. Aí era maior, né? Aí veio o Jabu, aí veio o Albi, aí depois começou a vir as molecadas, né? Veio o Juan, veio o Gerson, o Glauber. Sim. Né? O Juan e o Gerson que vieram do Goiás. Vieram de Caldas Novas, Boa. Também vai ser mais uma duplinha boa. Não, foi uma escola legal pra muita gente, cara. Sim, muita gente passou. Esses moleques estão voando hoje em dia, né, velho? O Juan morou muito tempo na Itália. Mas eu vou falar, são 2 pau no cu, porque eu mandei mensagem pra vir fazer o podcast aqui com a gente, nem me responderam, né? Gratidão, viu? Gratidão pra vocês. Vamos mandar um corte pra ele. Mas eu amo vocês mesmo assim, tá? Mas deixa a gente se trombar aí, seus pau no cu do caralho. Aí depois dessa eles vêm. Quero ver se não vai vir. Diz aí, Grilo, mais uma referência boa de que você teve durante sua caminhada na tatu. Cara, mas são várias, né, cara? Assim, mas as referências que... É diferente, cara. Hoje se você perguntar pra um tatuador atual, você vai falar de uma referência, vai falar de um gringo, talvez. Né? Ou alguém da cena nacional que pode estar explodindo, um cara hypado, não sei, entendeu? Assim, uma pessoa talvez um pouco inalcançável, né? Isso, mas as nossas referências, elas eram muito próximas, cara. Então, era assim, a minha referência era o Kaká. Minha referência... O meu sonho era chegar no top do Kaká, velho. Cara. Não, eu falava assim, caralho, o dia que eu tiver 10 anos, né? Tipo, 10 anos de tatu, velho. Porque os caras já tinham mais de 15, né? Porque a gente tava começando, eles tinham 10, 15 anos de tatu. Então eu falava, caralho, o dia que eu tiver 10 anos de tatu, caralho, velho, será que eu vou estar foda desse jeito, sacou, velho? Será que eu vou estar conseguindo? E tinha um respeito absurdo, tinha uma admiração. Era quase um tipo de deuses, né? Semideuses, assim, tá ligado? Porque, assim,
outra coisa que a gente estava comentando, nem todos eles eram acessíveis, né, cara? Assim, uns eram muito acessíveis. O Jabá sempre foi um cara muito acessível. Jabá né? é sensacional até hoje. O Cri-Cri sempre foi um cara muito acessível, né, cara? Então teve uma galera assim que eles eram umas referências, a gente viu os caras de perto, mas tinha umas outras referências que eram sobre mais pela qualidade do trabalho, especificamente e tudo. Que, cara, os caras a gente não tinha muito acesso, não. Os caras, eles eram bem fechadões e tudo bem também e tudo assim, né? Ficava sempre na casa da admiração à distância, né? Era uma parada mais assim. Mas as referências eram próximas, cara. Não tinha essa coisa de... A gente também não tinha como... como é que eu vou te dizer? Cara, conhecer tatuadores de fora, porque não tinha internet. Era mais difícil. A gente começou a ver tatuadores de fora, até assim, dos próprios outros estados, depois que começou as revistas. Isso, velho. Sim. As magazines, elas fizeram a diferença. Era a internet da época. Flipou o conhecimento da galera, né? Sim. Flipou a caminhada da galera, mudou tudo. Você tinha referência. Você olhava assim, um cara, eu lembro que tinha um quando tatuador... eu comecei era revista pra caralho. Sim, muita. Assim, uma pena que elas demoravam, né, para circular. Era tipo de 15, de 20 em 20, uma mensal, eu não lembro assim, né? E tinha um camarada assim, né, que na época, eu gosto muito de preto e cinza. Trabalhei colorido há muito tempo, mas adoro preto e cinza. Realmente acabei flipando, porque é o tipo de trabalho que acabei me identificando mais, né? E tinha um cara que aparecia, de repente ele explodiu, né? Assim, é o hypado das Tattoo Magazine, que era o Carlos Cabral. Sim. Entendeu? Que trabalhava com Mordente, cara. Que ele fazia um sombreado que eu falava, mano, esse cara é alienígena, brother. Como que consegue, sacou? Fazer um sombreado tão homogêneo, como consegue fazer um trabalho assim tão consistente? Como é que você peças conseguiria ter acesso a isso? Esse resultado, sabe? Trabalhando com Mordente não seria difícil, né? Já é Pronto, o Mordente acho que foi o primeiro grande referência de tatuador fora de Brasília, porque a gente não existia um estúdio de tatuagem que não tinha a Os série flash. de flash do Mordente. Não, o tatuador de hoje em dia que não até conhece caminhão o Mordente, tinha, né? Até caminhão tinha tatu do Mordente. Ele tem uma índia específica só dele. Como é que ele não vai ter um caminhão? Nossa, e outra coisa, quem é das antigas que nunca tatuou um flash do Mordente, mano, se aposenta. É verdade. É verdade, tem que conhecer isso. Isso é uma caminhada muito boa, muito importante. Apesar de hoje em dia tá completamente apagado. E eu acho que assim, uma pessoa também que apresentou muita gente pra gente aqui em Brasília, que a gente nem sabia que existia, foi o Jabá. Ah, não, o Jabá realmente, Né? cara, ele era o relações públicas total, né, cara? O cara, ele tinha... Porque ele começou a já fabricar máquina, diminuir muito o ritmo de atender clientes tatuando e começar a focar mais em fabricar máquina muito cedo. 2005. Eu lembro que em 2006 foi quando eu comprei... Quando eu comprei minha primeira máquina do Jabá, ele já tava tipo assim... Tatuagem o quê, meu amigo? Eu tô vendendo máquina, estou fabricando o material, etc. Então ele já tinha claro, de uma caminhada muito longa antes, que ele começou a tatuar nos anos 80. Ele já tinha um conhecimento muito grande, um contato com gente muito grande, seja de São Paulo, seja de outros estados, etc. Agora, fora isso, mano, ele era um cara que juntava a galera. Agregador. Por ser uma pessoa Por foda. exemplo, a gente ia pra convenção do LEDs, meu irmão, o bicho a gente alugava uma van, ia de van, sacou? Todo um monte de tatuador louco dentro da van, sabe? Indo lá pra São Paulo, né, mano? Porra. Era bom demais, mano. Aí chegava lá, tinha uns conhecidos, a gente enfiava, já assim mesmo, velho, já dormiu no corredor lá do albergue lá, mano, escondido. Hoje esse é pequenininho, ele cabe em qualquer lugar. Qualquer lugar, mano. Podia dormir no porta-luva da van aqui. Velho. Cara, sensacional. A gente sempre fazia isso, mano. E aí, e uma coisa legal também, assim, Isso que eu eram acho, uns desafios muito grandes, né, Tatu? pra mim, os dois Sem caras dúvida. que, assim, que levaram o nome da tatuagem de Brasília pra fora, assim, pra mim foi o Jabá e o Borel. Sacou? Por que o Borel? Porque o Borel, mano, ele começou a fazer os primeiros eventos aqui, mano. Havia galera de fora pra cá, velho. Já nos anos, antes dos anos 2000, né? Nos anos 90. Sim, eu nem tatuava, sim, velho, nem verdade. tatuava. Teve um evento que chama no Hangar 5, acho que no Lago... A gente Foi, tinha foi uma a primeira banda na época, convenção. a gente tinha uma banda, a gente nem tatuava, tinha uma banda e É. a gente foi lá pra esse evento, acho que foi a primeira convenção de Brasília, Foi não no sei, talvez H5 ali tenha no sido. Gilberto Sim, Salomão. do lado ali. de Gilberto Salomão, Conhecimento. isso. Eu acho que foi. Foi ali Graças que ao Borel. Foi ali que eu vi a primeira vez o Sérgio Lestini, que eu vi o Sérgio Pisani, Uhum. que eu vi, cara, um monte de gente de fora. Eu falava, caralho, Cara, eu não velho, sei que você. massa, velho. Eu não sabia quem eram essas pessoas. Eu também não, Não, cara. Tá ligado? claro Assim, que não, claro que não. eu posso tê-los visto, né? Mas eu não sabia nem identificar, claro que não. entendeu? Claro Os que caras não, estavam eu lá não. já, nessa Sim. época eles já estavam lá, né, cara? Já era uma convenção de tatuagem. Sim. Aos moldes da época, né? Sim. Que
convenhamos, completamente diferente dos moldes de hoje, né? Sim. Completamente diferente. E foi muito Completamente massa, diferente. foi muito massa. Aquele Mas evento muito não é que era melhor ou pior, era diferente, É, né? diferente, Tinha seu diferente. valor também. Hoje em dia, a Sim. convenção também tem seu valor. Uma convenção legal, bem feita, também tem seu valor. massa. Sim, claro. Sim, sim. Só é diferente, né? Tudo é diferente, né? Mas eu acho que o espírito era um pouquinho diferente antes, assim. Não em todas, né? Existem convenções Sim. e convenções. Eu costumo falar que era mais divertido só. Porque, sei lá, a gente era mais jovem, talvez. Talvez. Vocês levavam a sério convenção nessa época? Assim, tipo, nem que, fudendo, tá ligado? Você levar a sério convenção, de chegar na convenção e falar Não. assim, caralho, eu vou tatuar pra Levava a caralho, sério tá ligado? porque o que eu levava a sério é de A única coisa que tirar eu um queria era tempo, tatuar. tirar um tempo, uma programação. Você se programava durante um período para tirar um tempo do ano para ir prestigiar aquele evento, porque só ia acontecer aquela vez. Sim. Então isso você levava a sim, sério. sim. Agora, esse processo de comunicação e chegar perto da galera e poder absorver esses conhecimentos era mais natural e suave possível, do jeito que tem que ser, tomando cerveja, Sim. sabe? Apostando corrida de cadeira de escritório, como a gente já fez. Velho. Porra, Pode crer. tinha que ser divertido, velho. Hoje em Exato. dia, moleque, é corrida por troféu, por visibilidade, ganhar like. Porra, meu Deus do céu, velho. E é massa, assim, cara. Então, assim, eu vi muita convenção nascendo, tipo, a de Goiânia, do Danilo. Eu fui na primeira, sacou? Foi também Que é uma conversão muito boa, Danilo, gente boa. conheci Beicinho, conheci o Daniel Rezende. Sim, rapaziada do Conheci uma Rio, gente galera, boa pra caralho. e de outros lugares. Então, foi muito massa, muito massa. Muito massa. E nesse processo aí que a gente se juntava, né? O Jabá sempre, como ele já conhecia muita gente Aham. fora, então assim, ele tinha os contatos, então ele fechava os stands e aí juntava uma galera de várias lojas, sacou? E aí que foi que surgiu o Def Tattoo Club, sacou? Justo. Sim. Vamos falar um pouco disso. Se eu não me engano, o primeiro Def Tattoo Club foi lá em Natal. Porra, pode crer. Eu morei lá há muitos anos, então... Você sabe, Foi né? lá em Natal, fui eu, Grilo, Jabu, Jabá, né? Ei, irmão, a primeira, ai, foi doida, Então, mano. eu acho que, inclusive, Pirava. eu tava nessa convenção, mas eu era um pequeno gafanhoto. 2006, talvez? Cara, 2006, eu 2006, estaria é. 2006. 2006. foi tipo num centrinho de convenção, assim, bem bacaninha, assim. Muito É, lindo, uma navio convenção costeiro. organizada, viu? Na Via o Marrom que Costeira. organizava? exatamente. É, o Marrom. O Marrom que organizava. organizava. Convenção muito arrumadinha, muito bem feita. legal. Muito Eu bem tava lá, feita. eu tava E eu gostava, velho, de ir na convenção de Natal, porque eu sempre fazia um din-din, sabe, velho? Não, e a gente, ainda rendia bastante trampo. né? não, e a gente chamava de conviférias. A gente saía com o espírito de conviférias. Véi, você descia a Sério. ladeira do centro de convenções, você tava na praia, pô. Esse menino aqui, velho. Não, vamos, calma, isso Não, tá vou sendo contar, filmado, hein? vou contar. Velho, esse menino, ele invadia as pousadas alheias só pra entrar na piscina e sair correndo, velho. Invadir pousadas alheias. Sim. Mas eu tenho certeza que ele não fazia isso sozinho, né, Willy? Não, eu não tava, não. Não, ele era comedido. Isso Era aí comedido. você não posso imputar essa culpa nele, não. Eu era um pouquinho mais exaltado. Pegar nessa. Não, eu não fazia essas Não, coisas, inclusive não. me Eu era cagão. recriminava. Ele era mó careta da parada. Eita, velho, olha como é que as coisas são, né? Pois é, você Eu era mais centrado, velho. É, super. Isso é uma das histórias que a galera da Tel Aviv viveu então, né, velho? Aposto que tem muito mais. Ah, muitas histórias, velho. muitas histórias, né? Envolve nomes, né? Um pouco perigoso, né? Estão sendo gravados. Nada, você pode soltar. Nada, ela viva foi Eu tô cara. esperando a história da corrida de cadeira aí, que até é Você já viu clássica. que foi em Goiânia, não foi? Coisa de cadeira foi em Goiânia. Foi. Toda Goiânia, convenção, Isaac, Goiânia, corrida de velho. cadeira, não sei o Ai, quê. Goiânia tem tanta história, Goiânia, mano. convenção Nossa, de Goiânia convenção tem de muita história. mano. Inclusive um brotherzão que vai vir também, tatuador de Brasília, que é o Igor Reis, o Pivete. Sim, eu chamei Vai vir no ele. podcast, já tá confirmado. Show. E vai contar aí umas historinhas da Igor convenção de Reis. Goiânia. Nossa. Igor Reis, sangue bom. Mas conta pro Danilo a história da corrida de cadeira aí. Ah, cara, a convenção é o seguinte, cara. A gente tentava levar a convenção a sério, pelo menos assim, né? É o que eu me lembro, né? A gente tentava levar a convenção a sério até o segundo dia de convenção. O terceiro dia de convenção, velho, não era convenção, né? Já era Já um encontro dos espetáculo, era um brothers. espetáculo, né, cara? A gente já nem ficava no stand mais e tudo assim, né? E a gente Não, mas já fez o que já fez o que tinha que fazer, tatuou pra caralho, comprou seus material, trocou ideia com quem era sério e depois virava uma grande Mano, a verdade é festa. que é o seguinte, o Grilo, ele era a maior porra louca da parada, mano. Velho, Quem imagina, né? teve um dia, mano, teve uma convenção de... Aí juntou com o Al.
Nossa, o Albi. A culpa era do Albi, tá? Teve uma Vamos botar a convenção. culpa no Albi, tadinho, ele não tá aqui, né? Teve uma convenção, velho, em Goiânia, que foi o seguinte, a gente o Nossa, Grilo dormia no stand, sacou? Boa. E aí o que que ele fazia? A gente levou um frigobar, né? Lógico, né? Lógico, né? Aí ele amarrava o fio da tomada do frigobar na perna. Pra e ninguém levar. Pra ninguém levar e dormir abraçado com a mochila. É que as convenções não tinham segurança direito, É. bicho. Quer dizer, não sei se tinha, na verdade. Acho que até tinha, não sacou, sei, velho? né? Mas ficava tudo aberto Mas pra você não caralho. podia confiar. Qualquer pessoa pulava pra dentro da convenção, sacou, velho? Meus Dormia um equipamentos- monte de gente na convenção, Não, velho. geral. É. E até porque tinha gente que ia pra convenção não tinha nem grana pra pagar hotel, né? Sim. Então a galera Época ficava dos por ali barracos de mesmo. pau. Meu irmão, era diferente, totalmente diferente e tudo. O Albi, cara. Ele deu uma. Lembra dessa da topada que ele deu num Nó, pedaço de concreto e ficou com lembro. o dedo do pé sangrando, velho? Lembro. E melou o hotel Lembro, todinho. lembro. Você lembra? Eu me É, lembro irmão. você chegando pra mim e falou assim. Porque assim, vocês foram um dia antes e eu fui um dia depois. Aí a gente chegou lá, né? Eu tava pianinho, que nessa época eu tava casado e tudo. Aí eu cheguei, porra, e aí, Grilo, beleza, beleza? E eu falei, e aí, cadê o Albi, velho? Ele falou assim, cara, a última vez que eu vi o Albi, ele tava sem blusa, com a cerveja na mão, com o pé todo detonado. Não deu 10 minutos, aparece o Albi do mesmo jeito. E aí, galera? Onipresente. Onipresente. Ele teve que trocar o quarto do hotel, Não, porque tava... Parecendo uma cena de De- filme de terror, é, velho. velho. O quarto ficou ensanguentado, velho. Dentre essas e muitas outras histórias do Tom. É tela viva. Muito bom, velho. Mas, sabe aquela parada de mó galera ir pra Argentina, trampar lá no Franco? Aham. Foi esse moleque aí que abriu as portas, velho. Pode crer, é Foi, verdade, foi, é verdade. Foi, Eu né? fui pra lá, Você foi também? fui também. Não, a galera foi, o Juan foi, Quando o Gerson Quando foi. o Juan e o Gerson estavam morando lá, eles passaram um bom tempo morando lá, não lembro quanto tempo. Aí eu fui nessa época e Sim. depois eu fui de novo sozinho. Ah, legal. Trabalhou no mesmo estúdio, No- do no Franco lá, Arcanhel. no Arcanhel. Legal. O Francão lá. Gente boa. Saudoso. Franco. É, É, saudoso, né? assim, Franco era gente boa, sóbrio. Sóbrio. é El verdade. Diablo. Mano, Nossa. meu irmão, velho, será que eu posso contar? Eu vou contar. Será? Mano, você sabia que eu fiquei de refém em um puteiro lá em Buenos Aires por causa do Franco, velho? Meu Deus. O que foi? Não vou contar o porquê, Ah, o que, tá, que ele beleza, fez, ok. né? Mas eu fiquei preso lá, mano, sequestrado num puteiro. Paguei e nem comi. Politicamente incorreto essa aí, essa é boa. Isso, agora eu tenho que contar pra galera. E quando eu saí do puteiro, que eu não sabia onde caralho que eu tava Pelo em menos Buenos Aires. E você pelo menos fala bem espanhol. Imagina se fosse 4 horas da manhã, Um brasileiro que não fala nada, brasileiro não que habla fala nada. né? Que rico! Esse aqui foi comprar uma mochila lá, né? Aí o cara falou o preço da mochila. Ele, ai, que rico! O cara olha só. "Ih, lá ele quase meteu um lá ele em espanhol. é, mano. Aí, meu irmão, o Gerson, Direito. mano. Falando luebo. Sensacional. Não quero atrapalhar-te. É, mas o espanhol é muito difícil por causa disso, velho. É muito parecido, É muito parecido. não tem como. Né? É. Porra, eu sou horroroso, velho. Me bota pra falar inglês, eu falo. Agora, E espanhol. olha que isso aqui foi pra fazer medicina. E Falei, fiz. não, Pouco fez tempo, mas fiz. Dois Olha só, semestres. Quer dizer, então, que você Tentei. tentou. Quanto tempo você passou fazendo... Tentando estudar No- medicina no- em Spanish? 2 meses. Que 2 meses, velho. Sabe de nada, meu irmão. Não, de sério mesmo, assim, foram 2 semestres. 2 semestres inteiros, um aninho. É, um aninho, né? Aí quando eu vi que o Mas negócio... é puxado, né? Não, é impossível, mano. Pra mim, porque é impossível, tá ligado? Pô, eu tinha 28 anos, já tinha... Parei de estudar... Me formei com 19, ou seja, já demorei, né? Tipo assim, eu já não fui bem na escola, né? Não sei de onde que eu tirei que ia estudar medicina. E já tatuava. Já tatuava, mas era o que me mantinha lá, né? Eu era tatuador e tentei me aventurar. A verdade é que eu tava numa crise muito louca aqui no Brasil, assim, pessoal, né? Uma crise... e vislumbrei um novo caminho naquela época e tudo assim. Fui, cara, com tudo, assim. Eu fui pra fugir da tatu e me reencontrei com a tatu lá de uma forma super intensa. E Aproveitar a voltei... oportunidade. Exatamente, voltei mais apaixonado do que nunca pela tatuagem. Voltei, mas foi uma escola, mano. Assim, foi... Eu arrisco dizer assim que foi a loucura mais acertada que eu fiz, assim, tipo, na minha carreira, assim, sabe? Porque foi um divisor de água pra mim absurdo. Um divisor de água foi o start a Willy, cara. O Willy startou tudo, sacou? O primeiro divisor de água foi o Albi. O Albi realmente divisor de água, assim, da gente ficar dando volta, sabe, rodeando, e de repente entender como a coisa funciona, olhar pra fora também, assim, que o mundo, a tatuagem é um mundo, né, cara? Não é só aquilo que a gente vivenciava ali dentro do estúdio.
E quando eu fui realmente pra Argentina, que eu conheci um outro mundo da tatuagem, né, cara? É igual, mas é diferente, né? Tipo assim, Sim. é outra cultura. Né? Acredito que na Tem época... seus detalhes diferentes. Totalmente diferente. Assim, a gente tem uma cultura aqui muito americanizada da tatuagem, eu vejo Sim, dessa forma. também Na acho. Argentina, a cultura é um pouco mais europeia, assim, é uma europeizada assim, né, da tatuagem. E ela tem um pouco mais tem um pouco mais de glamour, assim, sabe? Assim, tinha, pelo menos na época, assim, né? Estou falando de... Eu fui em 2008, voltei em 2010. Então, era uma coisa mais protecionista, assim, sabe? Aqui eu via que na época tinha uma coisa muito de mercado, né? Sim. Uma tatuagem muito de mercado, assim. E lá tinha uma coisa mais apaixonada, assim, sabe? Sabe essa coisa quando você pensa na Europa e pensa nos Estados Unidos, você pensa numa coisa mais capitalista negócio- e de repente você vê um negócio um pouco mais, Mais diferente, mais com- vintage, com pronto. mais artístico. Definiu bem, mais artística. Entendeu? E aí então lá eu dei uma flipada. Eu falei assim, então é por isso, acredito, é por isso que eu perdi um pouco do tesão na parada, sacou, velho? Até porque a Tel Aviv acabou tomando uma proporção na época que acabou virando um estúdio grande, a gente acabou tendo que fazer essa questão de gestão, né? Sim. Então você virei um gestor de estúdio de tatuagem e estava deixando o grilo tatuador morrer. De repente, né, quando eu saio desse processo de gestor de estúdio de tatuagem e vou para Argentina, lá não tinha, né? Lá cara, Lá é outro, também é diferente. tudo. Apesar de ter a medicina que você tava meio que cagando, você conseguia focar mais em desenhar, em produzir, em ser mais artístico. É isso? Cara, nem assim, até que lá tinha essa questão comercial muito forte também e tudo assim, né? A cena da tatuagem é que tinha um pouco mais dessa coisa de cara, é difícil dizer assim, mas é tipo, Eu acho que era mais respeitoso. falou tu. Era uma coisa mais carinhosa, não sei, cara, eu não via tanta competitividade. A gente teve um momento muito comercial, né? Assim, a gente teve um momento muito comercial na Tatu, mas já foi um pouco depois, talvez que eu tenha voltado tudo assim. Mas lá eu via que não tinha muito essa pegada não, cara. Era uma parada mais... É difícil dizer. Mais Eu acho que na amorosa, verdade mais era só artística. diferente. Eu acho que era só diferente. Mais do coração. Era uma coisa mais assim, tudo assim. Talvez seja isso. Eu achei quando eu fui trampar lá que principalmente a clientela, ela tinha como é que eu vou te dizer? Um respeito maior pelos artistas da tatuagem Talvez fosse do que isso. aqui no Brasil. Eu senti um pouco, É. sabe? Tipo na questão assim de não pedir desconto, sabe? Tipo assim, Dava É. mais valor. Pronto, acho que era isso. eu acho que as únicas pessoas que era que Clientela sinceramente, dando mais valor pro seu tatuador. É. Sim. Pra arte que Sim, ele acho que era isso. É. Eu me senti mais valorizado. Pronto, talvez É. defina. sim. Talvez defina. Boa. E aí, passou esse período todo, você voltou pra cá, voltou pro Tel Aviv? Sim, voltei para Tela Viva e com uma pegada completamente diferente, cara. Foi sensacional. Até a receptividade foi bacana, assim, né? Ele me zoava o tempo inteiro, que aí você volta com um pouquinho de sotaque, né? Hablando. Mas aí foi realmente divisor, assim. Já tentei aí começar a implementar uma coisa mais de estilo, né? Pronto, cara, é isso. Lá a galera pronto. Aqui a gente tava vivendo um mundo de tatuagem old school, né, assim, da nossa época, a gente não podia escolher um estilo. A gente tinha que fazer um pouco de tudo, entendeu? Apesar que já tinha uma galera do old school e tal, Sim. né? Mas, de repente, cara, lá as pessoas tinham um estilo. Acho que foi isso, assim, né? E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu quis definir um estilo meu. E aí foi quando eu pude realmente começar a definir um estilo pra mim. Eu acho que foi isso, acho que isso define, sim. Eu Foi voltei... outra chave que flipou. Isso, mudei a relação com a tatu e foi muito E bem você lembra o aceito ano, quando eu mais ou voltei. menos, quando foi isso? 2010, foi quando eu voltei. 2010. Isso. Boa. Podemos dizer, então, que, claro, foi mais ou menos nessa época que a galera começou a se definir mais, né? Eu com certeza, comecei a sair mais daquele tatuador Generalista, sim. generalista, Aham. que fazia de tudo, mas queria fazer old school, e começar a focar num meio termo, que é o que quando você começa a se encontrar no bagulho, né? Não é o que você escolhe, não é o estilo que você escolhe, o desenho que você quer fazer. É a tatuagem que botou na vida o sujeito que você vai fazer e o estilo que você começa a fazer. É realmente nessa época mesmo. E eu trampava com o Gessinho, com o Aldo. Então, muda, né, velho? Porra. Muda a visão. Até porque, assim, por exemplo, o Albert era a visão que ele tinha lá da Europa que ele trouxe pra cá, tá ligado? Sim. E- Nossa, quanta história, né? É. Quantas visões diferentes, quanta coisa. Então, assim, eu acho que, assim,
Não tô falando assim, os tatuadores do brasileiros sempre foram bons. E tanto que era referência em vários lugares lá do mundo também, inteiro. tá? Lá também. Quando eu Lógico, tava na lá, eles gente. falavam muito da gente aqui. Sim, mas E até o que hoje, eu tatuador acho, brasileiro é bom. mas o que eu acho é que assim, quem consome a tatuagem, lá na Argentina eles tinham mais respeito, sabe, pelo artista. Valorizava mais, acho que Mais, essa mais palavra, artisticamente, entendeu? Sim. O que é maravilhoso. Seria o sonho se a gente fosse um pouquinho, pelo menos, mais Eu não sei, valorizado não aqui. sei se tu sentiu isso, mas pra mim, as únicas pessoas que pediam desconto em tatuagem lá na Argentina eram os colombianos e os brasileiros. É. Era cultural isso. Cara, É cultural. quando eu tatuei lá, foi a primeira vez que eu ganhei gorjeta. Cara, foi completamente inesperado. Terminei um trampo, eu Uma lembro propina. até hoje. Era uma florzinha assim, velho. Um tornozelo de Legal. um japonês. Uhum. Porra, e o Franco já conhecia, ou o Jimmy, irmão, eu não lembro. Sim. E aí, com aquele meu espanhol ótimo, Aham. tentando hablar ali, terminei o trampo, passei os cuidados e tal, pedi pra menina me ajudar na recepção e beleza, já tinha dado o preço antes. Fui desarrumar minha bancada, arrumar, né? Outra coisa que era Quando legal na volta, ele Argentina. bateu no meu ombrinho assim, ó. Toma. Tá aqui, toma. Ah, velho, que sensacional, mano. Hoje em dia no Brasil tem isso, mas antigamente na Argentina, né, Isaac? Tinha. Cara, você ia tatuar no Franco, mano. Você tatuava gente do mundo inteiro, velho, lá, velho. Mas Era o o estúdio estúdio dele era bem inteiro. localizado. Sim, era uma o estúdio avenida Dele foda sim. e tal. Era Era. pica, era foda, o estúdio era estúdio foda. foda. E ele era um- Corrientes, não esqueça também. Corrientes Avenida, É. né? É. Eu comecei Com no Tchan estúdio de Tchon Ré. Boulogne-sur-Mer, que era um estúdio menorzinho. Sim. Ele e Mas o era Javier. pertinho onde era o. Eu fui lá. Virando uma esquina, assim, né? Aí- Eu fui no Arcangel, o bagulho era enorme. Não, o estúdio Franco, enorme. ele era um excelente empresário, cara. Sim. Vocês têm que, né? O Franco, ele tinha manha, ele sabia Sim. fazer a parada, né? Eu não podia dar bebida pra ele. Não, eu tô falando, profissionalmente falando, né? Mas eu lembro que o Franco, ele também não poupava esforço, ele fazia a parada virar. Assim, ele saía pra panfletar nas esquinas, porque tinha um shopping perto chamado Shopping Abasto, ali, Sim. né? Então ele saía nas esquinas e E às vezes almoçava pagava uma direto. molecada assim pra ficar panfletando, fazer os panfletinhos da Arcangel, assim, cara. E tinha panfleto da Arcangel circulando na cidade inteira, sacou? Ele era muito bom com essa coisa de marketing na época. Não tinha rede social, né, cara? Tinha Fotolog na época. Mas Tinha isso, Fotolog na entendeu? época. Fotolog. Mas era realmente uma coisa assim. A internet engatinhando ainda, talvez, né? Pelo menos dentro da tatuagem. Nossa, e era- Fotolog a gente conheceu muita gente também, velho. Conheci o Bola, conheci o Teu Pedrada, conheci um monte de gente pelo Fotolog, mano. Foi. Que não tinha isso, né, velho? Não tinha essa coisa de você ver o trabalho dos outros online, o que a galera tava fazendo naquele momento, né? Porque tudo era revista, né, velho? Sim. Tudo era revista. Mas assim, beleza. A gente é muito saudosista com essa época, era muito legal, mas também era muito difícil, né, velho? Hoje em dia, com todos os problemas que tem, eu acho que é muito mais fácil e muito melhor. Você não concorda? O que você acha que vai de hoje pra frente, assim? O que vai... É engraçado, né? Tipo assim, é diferente, né? Tipo assim, hoje em dia a gente não consegue comprar o que a gente quiser qualquer hora, né? Você abre um aplicativo e compra. Não sei, é diferente, né? Na época tinha uma dificuldade. Difícil prever. É, não sei. São coisas diferentes, é difícil. Eu não sei nem dizer se é melhor, se é pior. São momentos completamente diferentes, de fato, né? Mas você acha que hoje em dia, você, no seu profissional, no seu trampo, no seu estúdio, no seu atendimento, você prefere ter essa facilidade com os ônus, com o bônus e o ônus da facilidade de hoje em dia? É melhor? Cara, ó, eu lembro, assim, houve um meio termo, né? Eu acho que hoje a coisa ficou um pouquinho, desculpa, mas assim, acho que ficou um pouquinho esculhambada demais. Aham. É fácil demais, entendeu? Assim, a ponto de qualquer pessoa adquirir material e achar que é tatuador só porque adquiriu material. A gente já Então, falou de assim, empresário, grandes empresários da tatu. né? Tô- Então, É engraçado que assim, todo amigo tem um primo, ou um sobrinho, ou um tio que é tatuador. é um tatuador advogado na Rolou uma família. banalização, né? Isso é muito fácil. Então, assim, esse atual momento não vejo muito próspero para tatuagem, né? Assim, próspero talvez para quem embarque na missão e tudo, né? Mas, enfim, e que leve a sério, talvez no futuro seja próspero, não sei. Eu vejo um momento um pouco decadente, para ser sincero. O início, ele era realmente bastante difícil e a gente houve um meio do caminho aí, né? Vivenciou um meio do caminho que foi um momento incrível, né? Onde as coisas não eram tão acessíveis, mas também não eram tão difíceis. E ainda não tinha se tornado um mercado competitivo. Era E mais eu não estou falando romântico, competitivo. Era muito. Foi a fase mais bacana, sacou? Acho que de 2010 a 2020, de repente, até antes da pandemia, né? Vamos colocar assim, de 2010 a 2020, acho que foi o grande momento da tatu
na minha vida, claro, né? Mas assim, acho que da tatu moderna. Não, mas acho que assim. isso é unânime, todo mundo acha isso. Todo mundo acha isso, Todo né? mundo acha Então isso. Quem tem uma caminhada, não precisa nem ser tão longa, sabe? Não precisa ter 10, 15 anos de tatu. Todo mundo acha isso. Eu acho que uma questão natural de mercado também, né? Tipo, É. a tatu explodiu. Miami Ink, né? E esses reality shows de coisas foram responsáveis também por tornar a coisa muito massiva, né? Então, de repente, tatuagem. Cara, jogador de futebol não tinha tatuagem. De repente, jogador de futebol tinha braço Ator de fechado, novela. sacou? Ator de novela não tinha tatuagem. De repente, começou a ter. Então, virou realmente uma coisa. E aí, obviamente, o mercado aberto, né? Com plataformas de venda para você poder comprar material como você quiser. Uma oportunidade da pessoa não precisar necessariamente ter uma especialização em nada, né? E se tornar um profissional Sim. relativamente bem sucedido, né? Por conta do custo que o valor agregado da tatuagem e tudo assim, realmente sedutor, o que acabou corrompendo muito o mercado em si, né? E a gente, assumindo a parcela de culpa, né? Nesse processo, nunca protegeu o mercado em si, nosso mercado, né? O mercado da tatuagem em si, acho que uma questão muito natural mesmo, assim, e acabou culminando e das coisas chegarem como estamos, sem querer pagar de moralista, né, do passado. Mas é porque a gente sabe como funciona, né, cara? Foi um boom, né? E aí, como todo mercado oscila, agora a gente vivencia uma certa... Esse lance do próprio tatuador ter culpa, né? Da tatuagem se encontrar em marés não tão boas hoje em dia, grande parte disso é culpa dos próprios tatuadores. Você acha que tem alguns aspectos, quais deles você considera mais importante para isso ter acontecido e como é que a gente pode melhorar? Cara, uma coisa que a gente realmente não procurou fazer, quer dizer, houve um momento que sim, teve um momento que a gente tentou criar um sindicato, né, que encabeçado inclusive pelo Borel, né, e eu acho que a gente não levou a sério, entendeu? Eu acho que a gente não foi... Nível nacional. Nacional, Sim. né? Bicho, como isso pode melhorar? Eu acho que agora é um momento onde vai haver a divisão realmente, a separação do joio do trigo, né? Igual Como se Moisés. diz. Pá! É joio de trigo, sacou? Assim, Quem é quem real é da vai tatu vai sustentar. ficar, porque é um momento ruim, um momento, né, relativamente difícil. Quem da tatu gosta, ama, vai permanecer. E quem é E os oportunista, aventureiros rala. vão sair, porque a coisa já não está tão próspera quanto eles imaginavam. Então eu acho que vai ser orgânico, vai ser Não, natural. mano, mas, velho, na moral, vai tomar no cu, velho. Para de ficar prometendo que você vai ganhar 10 mil reais aí, você que faz coach de internet ou que faz cursinho de... Ai, olha, vou te aplicar aqui a técnica, você vai virar tatuador, você vai ganhar 10 mil reais. Não vai porra nenhuma, velho. Olha Para só. de ser otário. Eu tenho uma... Para de ser oportunista. Eu fico pensando... Para de ser oportunista, para de ser otário. Eu sempre fico me perguntando, será, velho, se o cara realmente... É porque são tão convincentes, tá ligado, velho? Tá Tem ligado? o dom da persuasão, né, velho? Porra, eu falei assim, porra, mano, eu tô 25 anos bagulho nessa, eu desonesto. nunca vi isso aí desse Mas jeito. não é só porra. na tatu, não. Não é só Pô, na mas tatu, isso não. aí, Grilo, tu não acha também que é mais... Eu acho que é mais um lance de oportunismo do que, tipo, do cara. Porque tu vê a galera que faz o curso, não é, tipo... A galera começando pelo lado errado. Eles não procuram um estúdio, procuram o curso. Então o cara vê, tipo, é a oportunidade que faz o ladrão, tá ligado? Com certeza. Imagina você como um tatuador aleatório, aí, tipo, do nada aparece 10 pessoas. Eu quero aprender a tatuar, e tu, porra, me dá 3 mil, 2 mil, eu te ensino. Em um final de semana. E prometendo. Tipo, como é o Carlinhos ideal, falou. tá ligado? Uhum. Então, tipo, às a vezes agenda eu acho dele que tá é cheia mais... só de curso, né? E não de Exatamente. tatuagem. É, velho. Eu só que- acho que ele devia chegar e falar assim: você gosta de tatuagem, você quer virar um tatuador, eu vou te ensinar. Pronto. O lance é, tipo, que a galera tá procurando pelo lado contrário. Tipo, você tem que ir pro estúdio, Quer pular aprender etapas. a tatuar, tipo, né? Começar a caminhar depois, pô, vou pesquisar um curso de um cara X, um workshop. Sim. Ó, tem o workshop do Léo Guerra, do Jabá, enfim, vários. Aí sim se aprimorar. Não começar, tipo, pulando os degraus, tá ligado? Ah, não, mas hoje não tem mais degrau. É uma rampa que te leva, né, pra Marte, velho. Se você comprar o foguete certo, você vai. Assim, é uma ilusão, né, claro, né? Mas tudo Claro. bem. Não vai demorar pra perceber, né, pra Por isso é entender. oportunismo, né? Isso é efêmero, isso passa. Vai dar uns anos e vai passar. Pelo menos a gente tem fé nisso, né? Vamos ver. Eu acho que assim, que quem é da tatu mesmo vai ficar. E vai saber. Se passar, passou. Se não passar, vai ficar. Vai ter, até, é uma questão de escolha ou de falta de escolha, não sei, mas galera que... Ciclos do capitalismo, talvez. Por exemplo, a tatuagem hoje em dia tá passando por essa etapa, mas teve época que, por exemplo, o piercing passou por essa etapa. Sim. Que teve um boom cabuloso do piercing que você chegava em qualquer shopping, era 20 conto, furo e joia. Sim. E aí os E você profissionais... fazia 10, 15 por dia, né? Isso. Aí os profissionais de verdade, velho, se fuderam. Uhum.
E vamos usar o mercado do piercing, por exemplo, como exemplo, nunca mais voltou a ser o que foi um dia. Né? Nunca mais. Nunca mais voltou a ser o que foi um O dia. mercado da tatu nunca mais voltar a ser como era. Talvez nunca mais volte, não sei. Vai mudar de novo. E aí Se reinventando, vai né? se reinventando, né? Gente, a gente parou a pensar que realmente, logo menos, né, IA e robótica pode estar substituindo, inclusive, né, a nossa mão de obra. Né? Sim. Se a tatuagem Eu ainda sobreviver. acho- Ó, acho que mas vai demorar olha, muito, olha, mas pode. olha, eu só acho que isso é uma faca de dois gumes. Por quê? A inteligência artificial, o que que ela pega? O Os que a gente artistas, criou. o que a gente criou. Se a gente para de criar, ela vai se fuder também. Cara, não sei não, viu? Mas aí, Vai, você só vai, porque parar não de vai criar, ter mais Willy. referência, velho. Você Só vai só ter vai parar aquela de criar que se já você era, morrer. pá. Não, velho, pior que não, mano. Cara, mas a gente... Você tem que arrumar um jeito de não alimentá-la, talvez. E isso é difícil. Ó a polêmica, né? É. A gente também... Eu nunca criei nada do nada. Eu nem sou um exímio criador Ninguém de coisa, cria nada entendeu? do Então, nada, a né? gente Sempre- só sempre realmente tem uma copia e referência, reinventa. é. A IA tem feito isso. Sim. A IA tem feito isso. Sim. Né? Ela não cria Mas, nada do velho, zero. na moral, tem inteligência artificial que não te dá o que você quer. Tem também. Mas ela Tá tá no evoluindo começo. também. Ela tá no Você começo. sabe, há 2 anos atrás, gente, ontem, era horroroso. Só vinha gente com 6 dedos, uns desenhos mal criados com o olho no lugar errado. Hoje em dia tem Vídeo realista. vídeo realista. Sim. Entendeu? Daqui que 2 você tem anos, dificuldade daqui de 5 identificar. anos, então vai muito rápido. É difícil demais prever o futuro. Mas, mano, na moral, Sim. Isaac, Sim. tu sabe quando a porra é fake e Sim. quando não é. Sim. É igual quando você vê um monte de trabalho na internet que você olha e fala assim, puta que pariu, o cara botou tanto efeito na porra da foto Que virou artificial. que virou artificial. É aquela parada que a gente tava Sim. conversando. Então, assim, quem é cabaço vai olhar pra aquilo e falar assim, meu Deus, Que que lindo. cabuloso! Aí quando tu vai ver, né? Sim. De verdade, você fala, ah, não, Mas velho, ainda é hoje, isso. Qualquer É a pessoa mesma- bem Mano, letrada olha para um desenho de inteligência artificial e sabe que é de inteligência É igual, artificial. Hoje. é igual, Mas isso pode. É. é igual quando tu vai naquela lanchonete que tem um Mzão, Aham. que você olha assim e fala assim, Arcos dourados. porra, mano, que hambúrguer bonito. Aí quando chega pra você aquele negócio assim, ó, Eu Willy, não mas- sou tão otimista. a Pra, ponto de- pra lançar a gasolina na fogueira aí sobre Vai. IA, né? O lance de criação a gente já viu hoje, eu também tenho a mesma opinião que tu falou, tipo, criar, velho, impossível. A IA só tá evoluindo, vai ficar difícil, tipo, a gente competir com isso. Só que em questão da substituição da gente, tatuador, não de criação, de não tatuador. vai ter, não vai ó, ter. eu vou dar a minha opinião, tá? A IA não consegue substituir o artesão. Não tem Não só IA, como. não só IA, robôs em geral, tipo, é, inteligência então, eu vou dar a minha artificial. opinião, tá? Eu vou falar o que eu acho, como eu vejo o futuro. Isso é uma questão totalmente subjetiva. Eu acho que cada um vê de um jeito, tá? Eu acho que hoje a robótica, ela é cara, né? Alguns mecanismos, por exemplo, essas impressoras 3D e tudo assim, tudo isso é muito caro. E os softwares para isso acontecer, né? Enfim, né? Uhum. Mas a inteligência artificial ela vai começar a criar inteligência, ela vai começar a criar equipamentos, vai começar a criar caminhos. É uma inteligência, cara, tá ligado? Então ela vai criar atalhos. Para a tecnologia que hoje ela é cara, ela se tornar uma tecnologia obsoleta, entendeu? Assim, por exemplo, impressora 3D hoje ela faz um molde, sei lá, em 50 minutos, que daqui, sei lá, 10 anos ela vai fazer o mesmo bonequinho, mesma coisa assim, em 5 minutos. Da mesma forma que as impressoras começavam matriciais, e hoje em dia ela cospe um negócio a laser, cospe rápido. entendeu? Então, assim, pegar qualquer tipo de tecnologia e você vê como ela avança com o tempo, celular e qualquer outra coisa, entendeu? Então, assim, hoje o que é uma tecnologia cara e que de repente não torne interessante para um mercado desenvolver uma tecnologia naquele nicho específico, ou seja, na tatuagem, alguém desenvolver, por exemplo, um mecanismo robótico para fazer tatuagem, porque de repente o investimento não vale a pena. Sim, Ok. por enquanto. Mas com o tempo, pode ser que essa tecnologia seja obsoleta. Obsoleta, assim, barata mesmo assim, a ponto da pessoa falar assim, velho, o que custa? Vamos ver se vira. E a coisa vira. Entendeu? Assim, eu não sou otimista a ponto de achar que a minha mão de obra e a mão de obra do tatuador, falando mão de obra, gente, não estou falando do ponto de vista criativo. Eu não estou falando da parte artesanal, eu não estou falando da parte criativa, não estou falando de artista, eu estou falando de artesão, entendeu? Da parte artesanal não ser substituída realmente pela mecânica, pela inteligência artificial e pela robótica, Até entendeu? porque o filho da puta que dá de inteligência artificial não vai lá no mato pegar a madeira e talhar e pá, 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 pá. Não vai Cara, ó, antes... fazer uma escultura. Ela não vai fazer uma escultura, ela não vai pegar lá no mato e... A inteligência artificial? É. Eu acho que você está sendo muito otimista.
Tô? Porque eu acho que as Quantas máquinas vezes hoje... você tá fazendo um desenho e você fala assim, eu acho que aqui eu posso mudar. Eu vou botar um pinguinho aqui que eu acho que isso aqui vai dar toda a diferença. Essa é a diferença do humano fazendo. É, Até então. isso. Mas Não, eu assim, falando da parte criativa, por isso que eu tô falando, não a parte artesanal. É tá? uma ferramenta, É uma mas eu acho que ferramenta. não vai substituir o o artesão, não. robô não consegue ser criativo a esse ponto. Ele pode criar do zero uma coisa que ele já aprendeu porque o humano ensinou. Isso. Beleza. Agora você consegue mudar o seu pinguinho ali e fazer. Você pode agregar. Essa criatividade realmente nunca vai ter. Agora, no ponto de vista do artesão, eu acho que é questão de tempo. Pode ser que esse tempo. E aí, Eu não. na verdade, não é nem questão de tempo. É de quanto tempo vai ser esse tempo. Porque pode. Eu sei que não vai ser amanhã. Eu sei que pode ser daqui 200, pode ser daqui 2.000 anos. Mas eventualmente, Isaac, velho. a inteligência artificial vai pegar o seu braço aqui e ela vai, Pronto. vai movimentar para ver se o desenho Pronto. está Eu encaixado acho que- direitinho? Eu acho que sim. Vamos lá. Esse, na minha opinião, Não é que inteligência nem Só se você ele for um falou. robô, pim, pim, pim. É disso que eu tô vai falando. ficar É disso que a bonitinho. gente Não tá vai, falando. velho, não Mas vai. é esse o ponto. Botar a inteligência artificial dentro de um braço robótico que constrói carro. Gente, robô, sabe? hoje em Imagina. dia, varre tua casa. Isso é, que vai a casa. Entendeu? Imagina assim, isso, como você A falou, é um negócio muito subjetivo. Na minha opinião, hoje, até de passado de engenharia, ninguém sabe, eu já fui engenheiro. Para começo de conversa, imagina isso de forma prática, rápida, tirando as complicações matemáticas do caminho. Você pega um scanner que passa uma luz verde aqui e tira a imagem do papel e bota na tela do computador. Imagina um scanner que faz isso em 3D. Beleza, Totalmente. fez em 3D. Imagina o que fez em 3D com textura. Imagina o que fez com textura com peso e etc. Vai chegar uma hora que ele vai escanear teu braço. Com tecido mole, Tudo. elasticidade, etc, etc. Isso vai demorar uma era, não me entenda mal. Mas você entendeu que é possível? Não, não é possível. Porque e essa é a dificuldade Eu acho hoje em possível, dia. eu acho muito É a possível. dificuldade hoje em dia. Não existe inteligência artificial que faça isso. Que tatue aqui, que tatue aqui, que tatue aqui. O problema- Na mesma sessão. O ser Mas- humano, só ele consegue fazer isso. Mas o meu problema não é esse. O meu problema é que eu me lembro muito do Maurício Teodoro. Que é o seguinte, velho, é o encaixe do desenho no braço. Claro. E aí vem Às a questão vezes, criativa. às vezes, por exemplo, você faz um projeto no iPad, num computador, sacou? A galera mais nova deve sacar disso. Você faz, aí você fala assim, porra, ficou massa. Aí na hora que você cola, mano, você fala, isso aqui vai cortar um movimento aqui Sim. do desenho. Eu vou ter Com que certeza. jogar um pouquinho mais pra Com cá, certeza. um pouquinho mais pra cá. Com certeza. Então, mas só Entendeu? pra continuar jogando gasolina. Bota. Porque o que acontece? Você tá pensando hoje. Depois você bota uma gasolina. Tá, tem aqui. Ou seja, Porque, tipo, se você parar pra Não pensar, hoje já existe um robô com inteligência artificial que faz uma cirurgia no coração. Tá ligado? Por quê? Porque eles ensinaram aquele robô a identificar o câncer, blá, 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 blá. Então, A tipo, igual o diferença- Grilo falou, o lance pra chegar a ser importante a inteligência pra tatuagem, que é a sacada. quando o investimento cara, vale a pena. mas, O investimento cara, vale a pena. Diferença, Mas é igual um mecânico. Às vezes o mecânico fala isso, vou abrir isso aqui, eu vou consertar. Aí quando ele abre, quando ele vê, fala, esse pistão aqui tá um pouquinho detonado, tá mexendo. E ele consegue Pois é, mas Ele aí, consegue pô, tu tá adaptar. pensando, tipo assim, você tá limitando o que a gente vai fazer com a inteligência. Já parou pra Não, pensar? eu não Porque, tô- tipo assim, por exemplo, Não. igual você falou do lance do encaixe. O Isaac falou, escaneia o braço. Só que o Isaac já ensinou a inteligência a... Tem a parte Como de é um fora, braço? mas É tem a isso. parte de dentro. Não demora. E aí cara. ele vai demora. ensinando a inteligência. Eu não Tipo, sou- Na minha opinião, essa é a vai ser- sacada. Mas, vai ser velho, que tem, vai ser. tem um E movimento. eu acho que Um o movimento gráfico, natural. ele é um gráfico Que de... se você não encaixa direitinho o desenho ali, por exemplo, ele pode cortar o design do desenho no meio, a própria musculatura. Sim, esteticamente vai ficar feio, vai É. ficar ruim. Tá bom, Esteticamente beleza, vai mas ficar você tá feio. falando de um trabalho, obviamente, muito mais complexo. Artesanal, Não, artesanal. nós estamos um trabalho mais complexo. Vamos colocar assim uma tatuagem que é tipo, sei lá, um flash. Isso. Não, o flash. infinito vem aqui, ó. Um flash, um infinito. Duas iniciais. Sabe uma coisa extremamente... Não, eu tô falando de arte, velho. Tô falando de arte. Não, eu tô falando de tatuagem. Tudo é tatuagem. Não. Arte Tudo é também é tatuagem. tatuagem. É verdade, a gente tem que considerar os dois. É. Realmente. É uma arte meio medíocre, mas ainda dá pra fazer uma boa tatu, principalmente se você for um bom profissional. Sim. Justo? Então, aquele infinitinho, duas iniciais, porra, que às vezes você fica meio assim pra fazer, porque caralho, que saco, né? Muito pouco artístico.
no ponto de vista criativo é pobre, você não quer fazer tão... Do mesmo jeito que você não tira mais o stencil na mão, você bota uma impressora para tirar um stencil, você não bota uma impressora para tirar a tatu. Entende? Tá. E por isso, na minha opinião, é uma questão de quanto tempo isso vai rolar. Porque vai rolar. E o Zac, eu acho... A gente queira criativamente, artisticamente ou não. Eu acho que não demora. Eu acho que não Isso aqui demora. me deixa triste. Eu acho que não demora, porque se você pegar um gráfico de 10 anos de avanço tecnológico, você vai entender que ela só acelera. Sim. Entendeu? Exponencialmente. Mas, velho, é tudo vindo da gente, velho. Sim. Se não tiver o ser humano, não alimenta Tudo, a inteligência sim, que sim, faz. sim. Tudo é alimentado pela gente. Sim. Ela Sim. não sabe criar. Ok, você cria e ela faz. Ok, Ela não mas sabe fazendo. criar. Sim. Ela replica o que a gente ensina ela a fazer. Eu acho que a gente sabe, verdade. eu acho que a gente sabe pouco sobre inteligência artificial ainda, hein? Assim, eu acho que o que a gente vê sobre inteligência artificial é ainda a ponta do iceberg. Eu acho que ela é mais profunda do que a gente tem. Claro, entendeu? ninguém aqui Então, é especialista nisso, né, gente? É por isso que eu Estamos tentando falo, fazer cara. um arco com É por isso que eu tatuagem. falo, velho. A inteligência artificial, ela não vai ter a criatividade que um artista tem, que um artesão tem. Nunca. Isso Nunca. nunca. Mas o que você acha quando é pra fazer, reproduzir uma parada, tipo um 8 deitado? Agora, Tá, aproveitando cara. a ponta. Mas, por exemplo, o cara quer fazer um solzinho aqui, aí você fala, eu quero um solzinho com olhinho, narizinho, boquinha e os Assim, raios assado. meio voando. Ela vai ter um padrão ali, certo? Sim. Pode gerar Você 2, não. 3, Você não. Sim. Você vai viajar na maionese e vai fazer um puta de um sol cabuloso. Boa. Esse Sacou? que é É. meu foco, minha Então intenção quem no for final. Zé Buceta, vai lá e paga pro cara, pra inteligência artificial ir lá e Sempre vai ter, fazer. sempre vai ter. Agora, Cara, é quem disso gosta que de trata. arte de verdade, Segue o outro caminho. segue o outro caminho. Essa discussão ela é até outra discussão polêmica, né? Sobre o que é arte e o que não é arte, né? Porque hoje em dia o pessoal pega e bota uma banana com silver tape numa tela e vende por 10 milhões na porra. Então, assim, já está, até a arte hoje é uma coisa discutível. Totalmente. Extremamente subjetivo. Por exemplo, eu tenho o meu conceito de arte, cada um tem o seu conceito de arte, né? Oba! Show. Aguinha. Só bora. Né? Boa. É engraçado, o podcast, ele começa, pelo menos eu que sou, né, aqui convidado e tudo, ele começa um pouco tenso, depois ele vai soltando. né? Legal a parada. É gostoso, porra. É massa. Eu que a cheguei gente batizou tensão, sua comecei água. aqui. Ah, Mentira, explicado. Eu não tinha tomado, foi o café que vocês Mentira. batizaram. E seguir nessa linha de arte, Grilo. Então, você bota fé que eu ia abrir essa... esse Joga, painel, que é joga na polêmico mesa, também. porque ultimamente Olha a gente, só. no meio da tatu a gente tá com problema com isso, né? Tipo assim, a meu ver, né? Sim. Do Não, que é bom, o que é ruim. Então, olha só. Eu carrego muito ainda do que era aquele tatuador das antigas que gosta de fazer de tudo, tá? Assim, eu nunca me considerei um artista e eu acho que é uma questão realmente muito subjetiva. Eu gosto de tatuar de tudo. Às vezes eu gosto, assim, não é que eu gosto de tatuar de tudo, eu gosto de tatuar de tudo mesmo, assim, sabe? E quando vocês às vezes falam assim, tipo, um infinitinho e tal, eu adoro fazer infinitos, assim, Eu sabe? adoro E fazer, infinitos, né? infinitos, Não me sacou? entenda mal, foi só um exemplo. Aham. Eu adoro fazer Não, também. eu não minimizo, porque assim, a questão técnica de se fazer, eu lembro que a primeira tatuagem que eu fiz no estúdio do Franco lá na Argentina, que ele me botou pra fazer, foi uma estrelinha de 5 pontos, aquelas que a gente tatuou aí no início dos anos Difícil 2000. pra caralho. Cara, Atrás da demais, orelha. né? E tinha que ser perfeita, sacou, velho? E na hora que eu terminei de fazer a estrelinha ali, ele falou assim, você pode trabalhar com a gente, porque se você faz uma estrelinha, sabe, você sabe fazer linha e tudo Exatamente. assim, ela tinha que ficar perfeita. Exatamente. Entendeu? Então assim, O Frank era bem chato com isso, né, muito mano? demais, assim. E é uma coisa que eu gostava bastante dele, assim. Ele era criterioso. Ele era um cara legal, assim. Do ponto de vista, ele era muito visionário, né? E louco. Eu já vi as situações assim. Visionário é um adjetivo interessante pro Franco. Mas ele era. Um peruano na Argentina, vivenciando um monte de... E atingindo o nível de tatu e empreendimento que ele conseguiu. cara. E aí, pra você ver uma coisa, né? Com relação a essa questão artística, né? O Franco, ele era um cara que ele fazia uma coisa muito interessante. Apesar dele ter um estúdio extremamente comercial, o estúdio do Franco não fazia nada, cara. Eu chegava e tatuava. Muitas vezes eu chegava lá e já tinha gente sentada me esperando. Não esperando o grilo, esperando o tatuador que ia chegar para fazer a tatu, porque ele... Eu conto, né, nos dedos de uma mão aqui quem tatuou com grilo lá na Argentina. A maioria das pessoas tatuaram com o tatuador do Arcangel Tatu brasileiro lá, que tava lá, Sim. entendeu? Assim, e tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, ele promovia, cara, umas amostras de pintura de shapes, umas pinturas de tela, ele Body fazia suit. sempre de body suit. Ele se preocupava com o lado artístico com o lado também. artístico bastante, tudo assim, né? E aí, nesse processo todo, a gente
via que tinham estilos muito diferentes, assim, né? Pessoas que pintavam como o Ravi, por exemplo, que faziam um bio-orgânico ali nas telas e tudo assim, o Franco, que ele gostava de fazer aquele... Genial, que ele gostava de fazer aqueles monstros e tal. E tinha a galera que pegava e fazia um monte de flashzinhos, assim, cada um seguindo o próprio estilo. Não sei, assim, eu não consigo definir, de fato, assim, o que é mais arte e menos arte, entendeu? Assim, houve uma época que eu tive um preconceito muito grande com relação... Isso em maturidade mesmo, tá, gente? Assim, eu tive um preconceito muito grande com relação à tatuagem tradicional, porque era uma sequência de cópias, né? De peças que já existiam. Eu falei assim, pô, a galera vai criar nada, vai ficar só repetindo essas coisas e tudo, né? Não minimizando a questão técnica e tudo assim. Eu falava, mas, porra, e aí a galera do tradicional, ai, 10 milhões de leões iguais. Sendo que usa a mesma águia do Sailor Jerry há 60 anos. Para, né, velho? E é disso que se trata, assim, eu não fico nessa de minimizar, né, uma expressão, tatuagem. Mas assim, eu falo por mim, tá, gente? Isso é uma coisa muito... É auto-julgamento, é o meu julgamento, auto-julgamento, tá? Aqui pra isso. Eu nunca me vi, e eu não sei como as pessoas se veem, cada um se vê de uma forma, né? Assim, isso é muito natural, né? Você se enxergar onde você se enxerga. Eu nunca me vi sentado na cadeira do artista, entendeu? Eu sempre fui um tatuador artesão. Eu nunca me vi como um grandíssimo criador de qualquer tipo de estilo, grandíssimo criador de qualquer tipo de arte, assim. Eu tenho pessoas muito próximas, assim, cara, que eu olho para as pessoas, verdadeiros talentos, assim, sabe? Que eu invejo, pessoas novas que têm realmente, assim, bastante capacidade criativa. E eu não sou esse cara, né? Eu sou um artesão, sou um cara que sei fazer um bom trabalho, uma boa tatuagem, mas eu não sou um artista. Eu sou uma inteligência artificial voltando só para a ponta, né? Com um belo braço robô bem treinado, com um scanner de papapá, ele substituiria o meu trabalho facilmente. Entendeu? Assim, talvez não de sei lá, Philip Liu, talvez não de um outro tipo de artista, mas o meu trabalho substituiria facilmente. O seu trabalho é maravilhoso. Acho que você tá... vai se fuder. Eu queria pegar esse gancho para botar engatar uma pergunta aqui que chegou. Qual o seu estilo de tatuagem favorito e o que você mais gosta de criar? E, para complementar, quais os aspectos você considera mais importantes para garantir o resultado satisfatório? Repete aí, eu perdi a primeira pergunta. Já que você falou todo esse lance de arte, qual o estilo de tatu favorito que você faz, que você mais gosta? Hoje, apesar de fazer todos. Sim, claro. Hoje não. Hoje eu já tô velho. Você já. mais gosta de criar, né? Sim. E para chegar lá, né, que aspecto você considera mais importante para garantir o resultado satisfatório? Ó, galera, eu abandonei há um tempo, assim, pelo menos pra galera que me procura no estúdio, fazer tatuagem colorida, pelo menos esses full color, tatuagem muito grande colorida, né? Eu gosto de fazer... Tu fazia pra caralho, né, fazia pra caralho, muito. Era lindo, velho. Pois é, mas é uma questão de identificação, né? Sabe assim, não é não saber fazer. Eu não sou artista! Hoje em dia eu quero fazer só uma coisa e comecei fazendo completamente diferente. Posso ser sincero? Eu tenho preguiça. Eu tenho muita preguiça, velho, de fazer tatuagem colorida assim. Por causa que o meio ambiente te colocou essa... Sabe, tipo, cara, pá, enfim, eu um pouco de preguiça e aí me encontrei no preto e cinza. O que vinha na sequência? O estilo que você faz hoje em dia, né, que você mais gosta, e os aspectos que você considera mais importantes para criar um resultado satisfatório, para garantir o resultado satisfatório. Hoje eu gosto muito de fazer realismo, mas do meu jeito, né? Aquela história de... Né, não fico copiando, eu tenho o meu jeito de fazer realismo, gosto muito de fazer... Qualquer trabalho em preto e cinza, eu estou trabalhando muito com pontilhismo, linha e ponto, né? E o que eu acho primordial, tirando, obviamente, né, não menos importante a questão sanitária, né? Toda essa questão, a questão técnica, galera, assim, questão técnica mesmo, assim, de se fazer a coisa com critério, com responsabilidade. Uma linha bem feita, uma sombra bem aplicada, uma cor bem aplicada se for para ser colorido, né? E machucar o mínimo possível, ter responsabilidade também. Perfeita, né? Então, assim, esses critérios que a gente aprendeu lá atrás, os pilares da tatuagem, são os mesmos, assim. Só avança na tatu quem obedecer, quem entender que existem critérios que devem ser obedecidos, independente de estilo, né? Eu tenho os meus prediletos hoje, realmente abandonei as cores e tudo, mas independente do que seja feito, tem que ser feito com qualidade, tem que ser feito com critério, com técnica, né, assim, e o tempo te dá um pouco disso, assim, né, de você ir aprimorando suas técnicas, mas é isso, assim, sabe, a gente sabe que hoje, e sempre houve, né, estilos de tatuagem que se tornaram grandíssimos fenômenos de mercado, né, na época por exemplo, aquarela, não minimizando a expressão artística, né, então, mas que aconteceu e tudo assim, mas que elas tinham pouca durabilidade, né? Esses fine lines que são feitos hoje em dia, também não minimizando mas a importância. Mas eu acho que volta naquilo ali, os pilares da técnica Isso é importantíssimo. Sim, primordial para que as coisas durem. Sabe o que eu acho? Assim, tipo, se você quer vender uma tatuagem aquarela,
Ok, só tem que explicar para a pessoa que ela está comprando uma tatuagem que tem uma vida útil muito diminuída, entendeu? Assim, pequena. Se a pessoa falar, eu topo, tá tudo certo, entendeu? Assim, você vai fazer um fine line, explicar para a pessoa que aquela linha fininha ela não vai durar a vida inteira, fininha daquele jeito, né? Apesar, né, de que você pode diluir, enfim, 1000 técnicas para coisa durar um pouquinho mais. Ou menos, né? Mais assim, né? O Someline, né? É, o Someline. Mas assim, Someline. que aquilo não vai durar, não vai ser aquilo para sempre, a pessoa topou, tudo certo. Então, mas a gente sabe que Cara, uma tatuagem com os critérios que a gente conheceu, né? Que era uma tatuagem que tivesse o máximo de durabilidade possível e tudo assim, elas têm realmente critérios, a gente tem que obedecer e eu acho que é isso. Posso falar um negócio aqui? Só pra... Galera, Fine Line não é estilo, é técnica, ok? Vamos repetir E esse outra mantra coisa todo pra episódio. você aí que é novinho, que fala que você é especialista em Fine Line, sabe o que é Fine Line? É tatuagem de cadeia mexicana. Foi daí que surgiu o Fine Line, ok? Se liga. E você vendendo, Vai ver a e história, você vendendo porra. Num estúdio de parede preta com chá gelado e Caetano Veloso na trilha sonora. Mas, velho, Pedras de defumação e Palo Santo. É, gente, deixa eu falar. Deixa eu falar um negócio pra vocês. A verdadeira espiritualidade, a verdadeira energia não é na fumacinha e nem nos cristais. Depende da É fumacinha. a sua energia que você bota na tatuagem, ok? Não é. Não, velho. Não é o mantra que você Não. canta, não, meu chegado. ai, ai. Mas você vê que muda. Vou falar outra coisa pra vocês aqui. A tatuagem, ela era underground, galera. A gente tá ligado, né, velho? Sim. Todo mundo assim, porra, eu já peguei a tatuagem dela já saindo um pouquinho dessa parada, assim. Tô falando da época do Jabá ali, Kaká, e antes era bem... E antes ainda, né? Tatuagem no Ocidente, Galera, né? ela nasceu nos puteiros aí, Sim. né, tá ligado? Porto, Nos portos, puteiro, puteiros e tal, né? boteco. Foi aí onde ela surgiu, ela emergiu dos puteiros. Né? Então, assim, aí depois passou por uma época que ela é bastante marginalizada. E hoje ela chegou, né, cara, nas clínicas de estética, né? Ela chegou No estúdio de parede preta. Enfim, né? São Igual a igreja, coisas que acontecem, são os caminhos que ela percorre, faz parte. Igual church. Gente, se você for no estúdio de tatuagem e não tiver um quadro de desenho, Foge. foge. Pode ser comprado na Shopee? Pode. Que seja na Shopee. Se for bonito, se for, É. porra, se tiver a ver com tatuagem, pode. Compra lá. Apesar de tatuador, comprar de tatuador, cliente comprar de tatuador, porque produz arte para tatuagem. Isso seria o ideal, né? Isso seria o ideal. Todos os quadros daqui do estúdio são feitos por tatuadores para vender seu próprio conceito artístico, gente. Isso mudou, cara, como isso mudou, né? Assim, Porra. gente, como isso mudou, né? Aí tá, pronto, vamos nem Tem falar uma de galera tatu, que isso quer encher mudou uma muito. parede de troféu feito pelo Tião da Serralheria que faz escultura, porra. Pelo amor de Deus, gente. Não. Parede de troféu, uma parede inteira de troféu, eu acho. Isso é questão Online. de ego, a gente tá... Troféu online, que você compra. Faz parte. Troféu de convenção online que você comprou pra ter físico no estúdio. É foda, porque, olha só, somos 3 tatuadores A gente é velho, né? velhos, tá ligado? Se parar pra pensar, mano... Foda-se. Eu entendo as mudanças do processo. Né? Faz parte, é diferente. Faz parte. Não, assim, esse assunto surgiu porque a gente considera muito a expressão artística de cada um e você consome isso, tanto quando você consome a tatuagem que você vai botar na pele pra sempre, você pode consumir também a arte que aquele cara fez e botar na parede da sua casa, na parede do seu estúdio, na parede do seu trabalho, onde você quiser. E isso eu acho interessantíssimo, porque você também tá, além de consumindo o que você gosta, apoiando o trampo do cara. Sim. Que tem a ver com o tatu. Você gosta de tatuagem? Vai comprar isso, porra. Não vai comprar um pedaço de plástico feito na China que você vai botar na parede. Beleza, vai surtir o mesmo efeito pra uma pessoa que não tem essa sensibilidade? Vai, mas porra, Alguém aqui já participou de uma convenção online? você Eu tá não. maluco. Por que essa resistência Não, aqui, toda? aqui tem. Vou chamar aqui, ele vai vir Porque aqui. não é convenção, é competição. Tudo bem, uma competição online. Pra quê? Cadê? Quem? O Danilão? Beleza, chega aí. Eu tô falando, tem que ter... Ei, Tem que ter um defensor Vai da... aonde? Eu acho importante ter um defensor aqui dessa nova geração aí, porque... vai Não, e ter, aí, vai bom ter, que você finaliza. vai ter, vai ter. Não fui eu que chamei o assunto. Bora.
Ó, deixando claro que eu diferente do meu contemporâneo aqui, eu sou um cara mais aberto pro novo, tá? Mas eu também, velho. Também, cara. E assim, Não. se eu fosse fechado pro novo, eu nem usava PEN. Não, tá vendo? imagina. Quem foi que te aplicou na porra da Foi PEN, você, caralho? caralho. Aí. Mas vamos lá. Eu vou falar aqui porque, tipo, igual tu falou, você é mais aberto, você tem a... Não que eles não tenham, mas é porque eu tô aqui vivendo com os cabeça dura. Aham. Porque, tipo assim, o lance que a gente... Até eu mesmo, eu já participei de vários. Não falam, tipo, eu condeno quem participa e não participa. Eu participo. Até mesmo pra tirar uma ponta. Ah, é Mas... pago? Não. O prêmio. Não. Ah. Algumas são. Tipo, se você for melhor, o primeiro, enfim, você ganha dinheiro. Entendi. Sossega, vazou. Mas o lance é, tipo, o que a gente sempre condena é o lance, tipo, a pessoa se inscreve em 7, 10 convenções online, aí manda, às vezes, o mesmo trabalho, enfim, foda-se, e aí sai ganhando. Beleza? Mérito seu, a sua tatuagem ganhou. Só que aí ela pega e põe tatuador premiado. Tanto, fica contando, tipo, isso como mérito. Sim. E, tipo, a gente, computador, sabe que não. Aí isso eu acho pá. Agora, o rolê de você participar, de você produzir algo naquele estilo, como, né, tipo, várias vezes eu tô indo pra linha oriental. Você produz algo pensado, com regras. Não algo que, tipo, tão livre assim. Eu acho interessante. E o Danilo? Não, eu sou super a favor. Sacou? Assim, eu no começo confesso que fiquei bastante reticente porque eu não entendi. Eu não entendi como a coisa poderia funcionar. Cada um no seu estúdio fazendo sua tatuagem, de repente isso aí vai ser julgado por quem, onde. Eu não entendi o mecanismo da coisa. Depois que eu passei a entender, eu trabalhei, cara. O estúdio que eu estava trabalhando recentemente, ele fica embaixo de um estúdio onde só tem galera da nova geração. O estúdio do Japa, né? O Espaço Fantasma. Abraço, galera. Sangue bom pra caralho. E eles têm essa pegada nova, sacou? Todos eles participam dessas convenções, entendeu? Assim, e eu entendi como a coisa funciona. Então, assim, tem sua validade hoje. Então, eu vi que realmente é uma nova tendência, que faz parte de tudo assim, né? Essa questão de ego, né, de pendurar troféus na parede, já acontecia com as convenções. Só que eu acredito que antes era um pouco mais difícil ganhar prêmios, né? Porque as convenções eram mais lacônicas, né? Tinha mais distância entre as convenções. E o modelo, né, que você tinha que estar presencial ali, o deslocamento, o esforço que você tinha que fazer para participar da convenção, ganhar um prêmio ali, era um pouquinho maior, que dava um pouco mais de valor àquele prêmio, não minimizando o valor dos prêmios de hoje e tudo assim, né? Ficou mais fácil, na verdade. Como tudo, né? Tipo, aquele rolê que vocês estavam falando, mas tipo, meio que. Até o Neto falou, né? Gourmetizou tudo. Meio que a galera vai burlando. Porque, pô, numa convenção presencial é muito mais difícil. Você tem 2 dias, 3 dias pra fazer um trampo, às vezes grande demais. Você tem pessoas de uma qualidade maior do que a sua. Tem tatuador que é melhor. Melhor assim, né? Tem uma técnica mais aprimorada, tem uma visão diferente. E isso conta, é uma competição, você falou. É competição, não é convenção, velho. Exatamente. A competição acontece dentro da convenção. É diferente. Então, tipo, na competição presencial tem essa diferença, essa dificuldade. Na online, a galera viu que dá dinheiro. Às vezes quem tá organizando não é nem tatuador, é um cara. Eu já participei de uma que o cara não era nada. Tá ligado? E eu não. Tipo, é esse que é o rolê. Eu não sabia. Quando eu vi, mano, aí fui até. O bicho não era tatuador, pô. Ele é um oportunista. Ele viu. Aí ele, mano, fez um troféu legal, bacana. No tanto que, tipo, velho, só mandou assim, ó, esse é um ganhador, acabou, tchau. Ó, eu respeito todo tipo de opinião e todo jeito que o tatuador quer evoluir, quer mostrar o seu trabalho. Mas pra mim, cara, convenção online não existe. Não existe. Mas aí Não tipo, a existe. gente tá colocando. Você mesmo acabou de falar, são nomes. É tipo, só vamos dar os nomes aos bois, né? A gente coloca convenção porque qual é a referência de todo mundo de evento de tatuagem? Convenção. É convenção. Você não fala, eu vou pra um evento de tatuagem. Não, eu vou pra uma convenção. Não. Aí a galera meio que. Não, hoje. Eu já participei de eventos de tatuagem, já participei de Flash Day, já participei de convenções. Você tá no lugar na parte técnica, de tatuador. Tô falando pessoas fora. Tudo é convenção, meio que tipo, pegou esse nome pra qualquer evento. Acaba define, né? Define. Eventos de tatuagem são convenções. Essas online, igual você falou, é competição. Você já falou isso pra mim não tem um tempo. É competição, não é convenção. E tudo bem também. Tudo bem. Só que aí é o que a gente igual eu falei, o que pega pra gente, até pra isso pra mim, é o rolê de artista premiado, eu tenho uns 50 e tantos troféus. Sei lá, mano. Isso eu já fico. Isso é igual você falou, na época de você já tinha. Então, tipo, eu já fico. Aí não. Eu gosto, tipo, porque. Até eu falei pro Isaac uma vez, eu não gosto pelo troféu, eu gosto porque eu faço o trampo que eu quero. Sim. Porque você quer ser minha tela. Beleza? Esse é o desenho. Ah, não gostei. Não, então tchau, obrigado. Sabe uma coisa que eu. E eu sou assim. O desenho é o que eu quero, o que eu acho que é legal, o que vai valer. Se não, obrigado. Se você quiser, paga a tatuagem, uma sessão que eu faço, muda. Agora, esse pra convenção, pra tela, é isso.
ponto final. Legal. Sim. Mas eu acho que até nesse sentido você, não sei qual também, mas eu acho que você consegue dar uma burladinha, né, mano? Como assim? Será? Não sei. No online. Eu não sei como funciona. Não, De é, verdade. no- Joga ali Eu não uma. participei. Joga ali uma. Como é que é? Conta aí pra você que já participou. Como é que é? Depois que você termina o trabalho em si, né? O trabalho ele é todo filmado? Como é que funciona? Não, você tem que mandar. Isso a maioria. Você tem que mandar uma foto. Eles te mandam um número, tipo, de inscrição. Aí você Aham. tem que tirar uma foto antes do decalque na pele. Com Tipo o na número. pessoa e tudo assim, tipo, ok. Você colou o decalque no Ali, braço. aquela Põe perna o ali. número, Aham. aí tu tira a foto antes. Aham. Pra que você faz a tatu e envia os arquivos, as fotos, os vídeos depois. Aham. Você tira a foto antes, acabou. Aí você tira uma foto pronta, tipo, de vários lados, faz um vídeo e tal. Uhum. E aí você envia. E essa questão, por exemplo, do tempo é irrelevante, É né? relevante. Então, Esse que é o ok. foda. Tipo, aí eu vi isso, a galera burlando esse sistema, que é tipo, Ah. faz os traços hoje, aí depois de não sei quanto tempo faz a sombra, pinta, enfim. Ah. Não é o lance igual na convenção presencial, que você tem que, tipo, você começa na Ah. sexta, domingo, às vezes no sábado tu tem que apresentar o trampo. Não, mas eu não vejo. Não, mas Sam, você tem que pensar da seguinte forma: a regra vale para todo mundo. Não, entendeu? A regra vale para todo mundo. Então, assim, tipo, não é você competindo, por exemplo, um cara que está em loco, fazendo numa convenção presencial, competindo com um cara que está fazendo uma convenção online. A regra vale para todo mundo. Então é justo, entendeu? A mesma regra que vale pro Danilo, vale pro. Sim, tudo bem, Grilo mas vale pro assim, grilo, entendeu? É o só que eu diferente. acho? O que eu acho? Por exemplo, você pode usar, por exemplo, uma câmera melhor do que a do Danilo para você Não, tirar então, foto. mas aí a foto não é considerada. É o que? É um vídeo? Não a qualidade, é a tatu. Lógico que é um pouco mais difícil, assim, mas não Pô, adianta, cara, tipo assim, mas eu é fazer... isso, velho. por exemplo, eu vou na competição Mas de tu oriental. mete uma lente polarizada, Então, pá, não sei o mas quê, isso aí papapá, você consegue papapá. perceber, Willy. Entendeu? Não é, tipo, o cara que... Geral, aí, vamos lá, O defendendo, critério do né? cara que é o cara tem uma pessoa que é o avaliador. jurado. Aham. Tipo, não é o cara que não sabe tatuagem, ele vai julgar. Não, Entendi. Eles selecionam um Não, eu tatuador. tô ligado que são tatuadores, então, que aí, julgam tipo, e tem um tal, critério pá. deles. Claro que Que numa são- convenção online é bem menos critérios, cara. Então, convenhamos. sacou? É. Não é tipo, pô... Mas é válido pra caramba. Não, vale. Eu acho É, válido pra eu tu acho ter um legal por troféu. conta desse moleque, ó, desse motivo. Aham. De eu fazer o trampo que eu quero. Aham. Porque às vezes, mesmo que você crie, desenhe, eu fiz legal, é o meu jeito. A pessoa sempre, pô, aqui tem como mudar esse pontinho, aqui eu não gostei e tal. Ou às vezes nem o lugar que você queria fazer, eu fiz um desenho que vai ficar massa na coxa. Ah, não, A mas- pessoa quer fazer no antebraço. Não, normalmente convenção é assim, é bem criterioso sobre convenção presencial. Se você vai dar uma tatuagem pra alguém, ela não escolhe não. Exatamente. Entendeu? Ela não escolhe nada. Então, isso eu acho entendeu? interessante. Você tá ganhando uma tatuagem para você. E outra, você tem que subir Aguentar, naquele palco lá. Entendeu? Se É. terminar a tatu, você desaparecer. Sabe o que rolava na Argentina, que a gente fazia? A gente cobrava tatu. Porque você não tem como amarrar o cara, sacou, velho? Só. Assim, às vezes a votação, né, a avaliação da tatu vai acontecer no final do evento ali, É. do dia, né? Sim. Então, às vezes, tarde. Então, pra pessoa não ir embora, o que a gente fazia? A gente cobrava tatu. Quanto que você tatuava? Sei lá, 2.000 pesos. Entendeu? Se você ficar até subir no palco ganhando ou não, tanto faz, eu te devolvo o teu dinheiro. Boto fé. Se não, você pagou uma tatu que eu escolhi. Boa, Entendeu? isso é muito Era bom. assim que a gente fazia. Então, porque já tinha acontecido. Já tinha caso e história. caso de repente você faz um. Eu fui vítima desse golpe. Tá? Disso ia acontecer, sacou? De você, de repente, quando chega a hora de lá, velho, o cara chama. Ué, cadê o cara? Foi Vazou. embora, sumiu, foi embora. Entendeu? Você tomou um golpe, golpe. velho, tá ligado? Então, assim, aí lá a gente fazia isso. Na convenção. Dessas que vocês estão conversando, competições Competição. online, você tem um grande conforto, né, cara? As convenções presenciais, elas não têm tanto conforto assim, né? São desafios diferentes. Mas é o que eu falei, a regra vale para todo mundo, né? Tá todo mundo nos seus estúdios competindo em igualdade de regras, tá tudo certo. Agora, o que a gente estava falando, é tudo diferente. É por isso que aquilo que eu estava falando, eu não sou otimista em imaginar que um dia tudo mude a ponto da gente ser mão de obra obsoleta. É o que eu quero dizer? Não, vamos colocar assim, cara. A indústria da moda, entendeu? Tipo assim, existe o alfaiate, mas existe o cara que cria, né, o estilista, mas 90% das peças são produzidas por máquinas. Sim. Entendeu? 99% das o peças. é o que você falou agorinha, tipo... eu me coloco no mesmo barco que tu falou, tipo, a minha mão de obra, um robô, no futuro, pode substituir. Agora, um artista, um tatuador, tipo Felipe Leu, aí não, Lógico, né, mano? tá ligado? Lógico. Aí é o rolê do alfaiate. Mas aí eu vou te compra falar um terno outra. na CIA e outro É. e mando fazer um pra você. Brother, Acabou- primeiro, a qualidade não é a mesma. Segundo, mano, é o Não, cara. Você tá carregando o nome do mas cara. assim, Sam, a gente não tá falando
sobre o que é mais importante, menos importante, o que vale mais, o que vale menos. É a possibilidade disso acontecer, que é muito grande. É muito grande. Entendeu? É disso que se trata. Não tá falando assim. Tudo bem, eu entendi, mas um alfaiate vai ser sempre um alfaiate. Sim, Quantos não. alfaiates você conhece? Hoje em dia, É. alguns. Sério, cara, eu Sim. não conheço nenhum. É porque tu não anda mais na rua, velho. Tu só fica em É que eu casa. não ando mais pô. na moda. Não sai mas de casa, só pra, caralho. pra finalizar o lance da competição online, é esse o rolê. Isso aí é eu. Tipo, às vezes, não sei se tu já participou De começou ainda não. de online. Porque tem essa diferença. Ele não sai de casa, vai participar de mas convenção aí pra online. ele é pra mim isso. é o ideal. Porque isso começou com a pandemia. Aham. Porque não tinha como fazer mais evento, a galera começou a fazer online. Só que banalizou pra caralho. Hoje, velho. Mas é tudo tudo tá passando por isso. Exatamente. Essa banalização. Mas que na verdade é assim, cara, existe sempre um cara que ele é como é que chama? O Propulsor. pioneiro, né? Ele pega e faz uma coisa. Cara, hoje é muito fácil produzir, por exemplo, conteúdo. Sabe, imagina você fazer, a gente já teve banda. Imagina você gravar uma música na nossa época. Que a gente ia aqui para um estúdio, que na nossa época a gente já gravava as demos, né, cara? Assim, a gente entrava para um estúdio, gravava canal por canal, sacou, velho? Hoje, um cara, sozinho, dentro de casa, com um iPad, sacou, velho? Com um computador, assim, com né, um programa legal, assim, bem, tal. Uma meia dúzia de instrumentos, se precisar dos instrumentos, que ele consegue criar, velho, um disco inteiro, sacou? Sim. Sem mídia física, entendeu? Tá. Mas se ele for um bosta, a música dele não vai fazer sucesso. Não, mano, mas aí você se Não, contradiz. Aí é uma questão de discussão, aí já é uma discussão muito... Porque se a gente tá Que falando discussão? que O música... cara é artista, caralho. Se ele é bom, ele vai fazer sucesso fazendo, gravando em todos os canais ou gravando em casa, cara. Ruim que tem hoje. Não, eu ia falar Por já isso, são chega- tudo bando de bosta. Mas estão fazendo sucesso, pô. É diferente. Assim, mas, cara, é que nem o aquarela, é igual o Fine Line, meu irmão. Uma hora tá. vai acabar, pô. A gente tá falando de sucesso, não durabilidade. O que é sucesso, né? Sucesso Durabilidade, então, mano. Uma tatu boa dura, porra. Então, mas é isso que a gente tá falando. E vai fazer sucesso o resto da vida. É igual como o Isaac falou, o Caetano Veloso. Até em estúdio de tatuagem, porra, canta, velho. Não, mas aí já entra outro rolê. Não, tipo, é artista, sim, é artista, porque é criatividade, eu acho mano. o pai você, por exemplo, pegar É criatividade, um cantor ruim e velho. comparar com um cantor que, tipo, tem 40 anos de estrada. É diferente. Tipo, Não é diferente não, mano. O que tá Não acontecendo? é diferente. Não, vamos falar assim, sério, vamos ser real. Vamos olhar para os dias de hoje. Hoje, um fulaninho... Cara, até difícil. Como é que chama? Sei lá, esses caras hoje em dia, velho, mano, eu não escuto as músicas de hoje em dia. É foda até pra falar. Mas assim, vamos colocar aí um TikToker famosinho desses aí que rola. Me fala uma música do ano passado que bombou. Então, mas aí que vamos lá. Você tá falando, tipo. É igual eu falei. Não, mas eu vou te falar, esse cara, rapidão, só abrindo aqui. Esse cara, da música do ano passado que bombou, ele fez. Ele teve mais vendas de reproduções Do que o do Bob por- Marley? Não, do que. Nunca. É possível. É possível, Em William. toda a carreira dele. Duvido, deu dó. possível, Sabe é por quê? possível. Porque o Bob Talvez- Marley tá em todas as plataformas hoje em Talvez- dia, talvez Bob mano. Marley não, porque é um cantor internacional. Mas vamos colocar assim. Não, vamos falar assim, Aí você mistura tudo. Não misturo nada, velho. Porque Ou na se- época, Não, o que eu quero não dizer... tem como comparar, William. Porque o Bob... É igual tipo, o Bob Marley, como ele fazia pra chegar na sua casa? Você tinha que comprar o um disco. disco dele. Hoje, eu estava na eu rádio. ponho aqui o William sem sair de casa. Se você comparar o cara de Mas hoje com o como é Bob Marley, você tá sendo sacana com o Bob Marley. Não, Sim. não tô não. Sim. Eu só tô falando que o Bob Marley tá aqui até hoje, por quê? Porque Porque ele é bom. Pois é, mas Exato. você falar que o cara hoje, tipo, não teve mais, ele teve mais. Não, Você escuta hoje em dia, que tiro foi esse? Que William, o Que cara... tiro foi esse? Então- Não, você não escuta mais essa porra hoje em dia, mas Bob Marley Mas você quando escuta. estourou, quando esse tiro foi esse estourou, ele teve em um mês, que é a sobrevivência dele, ele teve mais vendas de visualizações do que o Bob Marley na época dele. Quando você Não, morrer, eu vou te falar, Bob você Marley não vai tá estar entendendo. tocando Não, e vai você estar não tá rendendo. entendendo. Calma, você não tá entendendo. O que ele quer dizer é o seguinte. E eu vou te falar. Eu vou falar de um artista que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito de Djavan. Sacou? Ele é um cara que eu gosto muito. Também E ele é um cara que ele, pô, felizmente já tá no final da carreira dele, né? Assim, o cara pela idade e tal, né? E ele é um cara que ele sempre foi bom. Eu acredito que esse fulaninho TikToker, Pronto, qualquer Chico um, calma, Sainz, calma, 33 calma, anos, caralho, morreu. Isaac, Até hoje você eu- escuta a porra do tá Chico igual Sainz. eu Isaac. acredito que esse fulaninho TikToker, que é um nome ilusório para esses fenômenos de uma música, de repente, eu acredito que ele vendeu. Ele fez mais grana e ele vendeu mais views em um ano Me dê números. com uma música só. Não, tô falando assim, eu acredito.
do que o Djavan, às vezes, em toda a carreira dele. Ó, você quer números? Vamos lá. Eu, do rock. Na sua eu não peguei essa época. Anos 90, 80 e 90. Qual era o estilo musical top? Top 1. Você pegava na Rolling Stones, Billboard, os 10 primeiros, era tudo rock. Do 1 ao 10º. De reproduções de rádio, de vendas, tudo. Hoje, não tem mais. É tudo pop. Tudo pop. Não, o rock não é mais o estilo mais ouvido, pô. É ouvido pela gente. Que, tipo, eu peguei dos meus pais pra mim. Vocês ouviram rock. Hoje, tipo, não tá, mas não é comercial. Sacou? E é disso que a gente fala. Mas então, Não, a gente cara, fala mas- com relação ao sucesso. Tipo assim, É, o que isso é o aí, sucesso? É entendeu? uma questão subjetiva. Beleza, o sucesso é um cara, ele tem uma carreira sólida, que ele vai ser, tipo, um artista pra vida inteira. O que é o sucesso? É um cara que consegue fazer um produto, porque hoje tudo é produto, uma música, né? Qualquer coisa virou um produto, tudo virou produto, né? As pessoas viraram produtos com as plataformas, né? Então, assim, com um produto o cara conseguiu fazer mais. A gente tá falando de dinheiro, né? Vamos falar, né? O cara fazer mais dinheiro do que um artista, que ele vai ser ouvido. Ele é um artista, né, velho? Então ele vai ser ouvido a vida inteira. Ele é um cara, um consagrado do que a vida inteira. Mas é isso que eu tô falando, Não, velho. É disso que eu quero falar. Então, assim, tipo assim, é uma questão muito subjetiva. O que é sucesso? Tocar pouco a vida inteira ou tocar muito por um mês? Mano, você vai falar que Bob Marley toca pouco a vida inteira, Eu velho? não Pelo falei amor tanto. de Deus, mano. Não é isso que a gente tá Puta falando. que pariu, Você tá velho. invertendo tudo, Will. Não, vocês que estão alucinados aí, velho. Não, você não tá entendendo. Porque, por exemplo... Eu tô levando ao pensamento, tá? Assim, vamos, o que vamos colocar assim, o Bob Marley, quando ele estava vivo, no auge do sucesso dele, quantos discos ele vendeu? Chuta, fala um número, por exemplo. Ah, não sei. 10 milhões. 10 milhões de discos. 10 milhões é muito pra caralho. Não, tá bom, na, vamos época, colocar- na época dele, Não, vamos não, colocar 1 milhão. Só para Olha, ter exemplo. ó, só pra ter vocês terem exemplo. uma ideia, Não, hoje em calma aí. dia- Só pra ter exemplo, Bob Marley, 1 milhão de discos, que na época, antes dele, até ele morrer, foi, acho que era um top, né? Tipo, o auge do sucesso de qualquer artista, vender 1 milhão de discos. Vender 1 milhão de discos. Hoje, o que tiro foi esse, ele reproduz no Spotify 3 milhões. Hoje? Hoje. E por isso que eu tô falando Hoje. que é hoje. Calma. E quanto o Calma, Bob Marley calma, reproduz calma, hoje em calma, dia? calma, Tu não calma. sabe, porra. Calma, deixa eu falar, ô Isaac 2. O que tá. Por isso que eu tô falando que é sacanagem você comparar os dois. Você tem que comparar hoje, o artista de hoje, e o do passado, Tá bom. o artista do passado. Tá bom, Sacou? tudo bem. Então vamos comparar. Vai. Por exemplo, eu duvido que tiro foi esse, vai daqui a 10 anos vai tocar mais, por exemplo, do que o Baiana System. Pois é, Duvido. aí Duvido! Que tá, aí é esse o ponto. Mas não é Você, disso agora que você trata. entendeu o porquê que o que Tiro Voz não é um artista, não é? Aham. Posso E te o falar um Baiana negócio? System, sim. Outra diferença. Você entendeu agora? Views de cu é rola, sabe por quê? Sabe por quê? Você sabe com o que a galera ganha dinheiro hoje? Com show. Não. Claro que sim, A galera velho. antiga, Hoje em sim. dia não tem mais disco não, mano. Hoje é tudo na plataforma, As plataformas, velho. elas Dá pagam dinheiro, as visualizações. Não são as reproduções. É. As plataformas pagam Como você reproduções. acha que influência ganha dinheiro? E, mano, e você acha que o Bob Marley não tem reprodução hoje em dia? Tem, William. Você tem que parar de comparar um antigo com o novo. É igual a gente falou mais Quantas cedo. vezes Não no tem ano como você escuta Bob Marley e quantas Não, vezes do não ano tem, você não escuta tem. que tiro foi esse? Não Você, tem como. Danilo. Não tem como você comparar o antigo com o novo. Isso que eu tô tentando te explicar. Então vamos pro novo, Baiana System, tá? Então, é isso que a gente falou. O Baiana System é uma referência. Eles são artistas de sucesso. Daqui a 10 anos, quem vai estar tocando? Exatamente. Eles Que são tiro foi artistas esse ou de Baiana sucesso. System? O cara do que tiro foi esse já foi. Ele não é mais famoso. Pronto, se fudeu. Então. E Baiana vai continuar. Quem E a é, o inteligência que eu quero artificial, dizer Grilo? é o que é o seguinte, quem é bom, quem tem criatividade, não morre na praia, cara. Cara, não é o camarão que Velho, dorme não, na peraí, praia, peraí, mano. eu vou ter que te cortar nesse sentido, sabe por quê, velho? Porque eu vou falar de uma realidade atual, tá? Ah. Eu vejo que as mídias sociais, elas transformaram artistas, né? Muito novos, muito às vezes inexperientes, mas que conseguem fazer uma bela manipulação de tráfego pago, mídia social e tudo assim, se tornarem verdadeiros fenômenos de venda. Eu tô falando de tatuagem, tá? Voltei pra tatu. Eu ia né? falar isso agora. Então são os moleques hypados da tatu que estão tatuando, né? Legal Sim. e tal. E quando a gente chega, por exemplo, para os caras, os consagrados e tudo assim, eles não estão. Eu vejo artistas, por exemplo, os caras que são focados realmente na tatu, né? Eles totalmente apagados, né? Quem? Vamos colocar, vou falar assim totalmente apagados assim. Dê- Eu vou falar assim, por dê exemplo, exemplo. né, de pessoas que eu admiro Aham. e são pessoas que eu infelizmente eu não vejo eles Em evidência, com a ascensão né? que eu acho que eles deveriam ter. Então, eu vou falar de um cara que é amigo pessoal e tudo, que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Sete, por exemplo.
Tá? O Sete, pra mim, ele é um fenômeno, cara. Eu gosto muito do trabalho do Sete. Entendeu? Assim, eu acho o Sete Mas o Sete é um cara novo, velho. Tudo bem. Só que o Sete, ele é um cara que ele apresenta nas mídias sociais dele? Ele apresenta o trabalho dele. Ele apresenta tatuagem. Sim. Normalmente, a galera que tá bombando hoje em dia, eles não estão apresentando tatuagem, estão apresentando o quê? Lifestyle. Entendeu? Porque é o que vende. Entendeu? E essa galera tá tatuando pra caramba. Eles estão tatuando, mostrando tatuagem? É o produto que eles estão entregando? É a arte que eles estão entregando? Não, eles estão entregando, velho, a própria imagem. Porque vende. Entendeu? Assim, então, eles aprenderam a movimentar o público pelo interesse errado. Eles movimentaram o público não pelo interesse, por exemplo, como a gente tá falando, a Concordo com você pelo plenamente. interesse ao Até agora eu lifestyle. concordei com você plenamente. Então, Continue. é o que eu tô falando. A questão e assim, eu não tenho como minimizar, eu não tô querendo fazer uma comparação de artista ou não, eu só querendo dizer a questão de sucesso. A gente falando de sucesso. Eu não tenho como minimizar o sucesso que faz um cara, que faz um trabalho extremamente comercial, mas que soube se vender para vender a tatuagem, saca? E entender que, muitas vezes, um cara que ele é focado no que eu acho muito nobre, que é a tatuagem, a arte em si, ele tá muito apagado, porque ele não soube se vender. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas o Sete, ele é contemporâneo, certo? Certo. Entre aspas, né? Ele é um pouquinho Sim. mais já. Mas assim, por exemplo, Maurício Teodoro. Pronto, Maurício Teodoro. Você vai, agora, como a gente entrou na Pergunta tatuagem, pra- tem pergunta muitos. Conhece Maurício Teodoro? Quantos anos você tem? Tu conhece o Sete? Ele Tu conhece o Sete? Tu conhece o Sete? Ali na cena local. Mas aí, tipo. Você pegou um super fenômeno, né? Tipo, você pegou um ícone máximo da tatu. Mas é isso que eu E tô falando, caralho. Mas, tipo assim, mas aí vamos lá. Hã? O Carlos já tem uma. Ele já tem, a caminhada dele eu conheço, é meu amigo, já tem uma caminhada diferente. Mas de massa, maioria, se você for no estúdio aqui, consultório de tatuagem, né? Que tem aqui em Águas Claras, no Lei Quartier da Vida, se você falar, conhece o Felipe Leu? O Hank Pank? O Maurício Teodoro? Não conhece. Não conhece? Não conhece. Agora, provavelmente eles vão falar de referência da tatuagem hoje em Isso, dia que hoje eu em não dia. saiba quem são. Isso, eu não saiba quem são. Eu passei com a Yasmin, de falar assim, Yasmin, me fala uma referência sua de tatuagem, que é a menina que é aprendiz aqui da gente. Aham. Ela vou te mandar uma referência, o Instagram. Começa por aí? Aham. Saiu o Instagram. A menina, tipo, nova. Tipo, se pá, tem a minha idade de tatuagem, assim. Então, e assim, vamos lá, Pô, né? mas porque o Instagram dela é bombadíssimo. Aham. Tudo bem, Você tudo entendeu? bem, mas daqui a um tempo essa mina vai sumir, velho. Exato. Mas o Maurício Teodoro não vai. Não, vai. Ele vai morrer, ele vai ressuscitar, ele vai encarnar, ele vai o caralho a quatro e ele vai ser sempre lembrado, mas essa mina não. Mas aí você lembra, a gente cai naquele problema que a gente, todos os tatuadores, a gente que não tem essa facilidade com essa ferramenta da internet, sofre. Que é isso, tipo, pô, temos tatuadores aqui maravilhosos, tipo, de 20, 30 anos de tatuagem, que não se dá bem com a internet. O novinho que começou há 2 anos tá bombadíssimo com a agenda fechada. Sim, Mas porque não sabe usar a ferramenta. Não tá em evidência que merece. Não mas que... uma hora, velho, se o cara não for bom, se o cara não for bom, ele vai sumir, velho. Você tá muito polêmico hoje, Júlio. É, isso aqui, hoje, né? Hoje, eu acho que a O gente, espírito do né, Francisco chamou- baixou pra ele, viu? Aí, já- Tô errado? Não, mas, ó, deixando claro uma coisa, tá? A gente não tá querendo fazer uma comparação aqui, fazendo uma competição do que é mais importante, não é isso aqui, como os tempos mudam. É disso que se trata. Não, a gente tá entendeu? falando de inteligência artificial, não é? Já mudou, Ah, já a gente mudou não sabe nem mais do 5 que a vezes. gente tá falando, velho. Pois é, mas é que a gente volta lá, velho. O que eu tô falando é que é o seguinte, nada, nem a tecnologia, nem o hype, nada vai substituir a criatividade, o talento. É isso, só isso. Assim, Aí ok. é aquele lance que a gente comentou do alfaiate. Pra porra, grande então. massa, talvez substitua. Agora, o artista... Então, Tipo assim, por exemplo, se abaixar hoje um espírito de extraterrestre e falar aqui, ó, uma inteligência, um robô que faz tatuagem. Quem vai rodar? A massa? Águas Claras, metade dela vai embora. Mas o Felipe Leu que tá tatuando lá no cu da Áustria, sei lá onde ele tá, mano, ele vai continuar tendo a clientela dele de boa, porque ele é ele. Igual você falou, Sim. a gente... Ele já é, ele já é nível semideus, né, velho? Mano, Ó. o Maurício Teodoro vai ser substituído? Nunca, Nunca. porque só ele, Então, mesmo é que a isso que eu tô inteligência falando, copie o dragão dele, mas ele vai assinar no finalzinho da tatuagem dele lá, o Maurício Teodoro. Isso é inestimável. Agora, a velho. massa, a grande massa de tatuadores mundial, aí, se vier um dia, igual eu falei, um ET veio e trouxe essa tecnologia, aí sim, roda geral. Sacou? Grilo, então,
A conversa foi boa, porque rendeu quase Já 2 foi? horas. Já deu? Era pra ser 40 minutos, deu 1h30, quase 2 Caramba, horas. Desculpa, viu, gente? Aproveita já dá o seu arroba Deixa aí. teu arroba aqui pra essa câmera, onde tu tá Valeu. trabalhando. É simplão, é Grilo Tatu mesmo, @Grilo Tatu, GRILOTATTOO, né, do jeito mais simples do mundo. Onde é que a rapaziada te encontra? Lá no SIG, atualmente, mas estou em processo de mudança lá para Asa Sul. E 406 Sul. O Daqui um estúdio é tempo. teu mesmo ou tu tá com É estúdio galera? próprio, estúdio próprio. Bom demais. É isso. Grilo Tatu, estúdio próprio. Então é isso, galera. Então enfia o dedo no sininho, enfia o dedo no botão, onde você quiser. Segue nós aí, se inscreve aí no canal. E é isso. Aqui assim a gente fala, a gente discute, a gente é polêmico, a gente não é, a gente é simpático, a gente é um amor, a gente também não é. Então é isso. Obrigado. E pra mim, cara, é um orgulho muito grande estar com esse cara aqui do lado. E é o seguinte, sempre foi assim, eu e ele. Ah, é. Sempre. Sim. Sério? É. A gente foi sócio 14 anos. 14 filho. anos. 14 anos, assim. Sem nenhuma farpa séria, né? Pouquíssimas discussões Sim, foi poucas. acaloradas. Não, E, mas e muitos momentos tem que ter, incríveis. né? E Eu muitos acho momentos que- incríveis. Ixi, 14 anos de sociedade. A Fora, amizade. fora as repetências do segundo grau aí. Não, e no tanto que eu mandei a pergunta pro Isaac, pergunta aí Cara, quantos eu- eles se conhecem, Ainda porque, bem- ainda tipo, bem as que eu- histórias, não tá batendo, Aham. você calcula mais ou menos, o fulano tem 20 anos, então parece que a gente se conhece há mais tempo. Aham. É Pô, muito desde mais a escola, tempo, meu irmão. Desde a escola, Não, desde o 16 primeiro ano. 16, primeiro ano, tá? Porque foram 2 pra cada. Foi. É só terminando porque tinha dependência. Obrigado, gente. Valeu, Valeu. galera. É nóis.